Nosso convidado de hoje é médico, psiquiatra e psicoterapeuta, com dedicação ao estudo e tratamento do alcoolismo. É fundador do projeto Amor contra o Alcoolismo, uma iniciativa que busca transformar a relação entre quem ama e quem sofre com isso, promovendo reflexões e soluções terapêuticas eficazes. Nesse bate-papo, vamos explorar sua trajetória profissional, as experiências de vida que motivaram seu trabalho e as estratégias que desenvolveu para auxiliar os que convivem com o problema do alcoolismo, mesmo quando isso pareça uma tarefa muito difícil. Com vocês, Dr. Vitor Blasius. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nosso convidado de hoje é psiquiatra e psicoterapeuta, Dr. Vitor Blasius. Tudo bom, meu querido? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui falando com vocês. Ô, querido, eu que agradeço. Tudo bom, Tudo Alex? bom, boa noite. Hoje Parabéns, vamos aprender, obrigado né? por ter vindo. E vamos aprender muito Hoje sobre vamos aprender. o álcool e o que ele faz na mente da gente. De uma forma o mais imparcial e sem julgamentos morais possível. Com certeza, jamais estaríamos reunidos para isso. Para isso tem o judiciário. Não nos cabe esse tipo de abordagem. Apesar de que é um assunto que deixa as pessoas um pouco inseguras, né? Um médico vai falar sobre álcool, então será que vai se posicionar muito para um lado ou para outro? E eu gosto de separar o que é evidência e também não tem como não falar a minha opinião, mas eu gosto de separar quando isso acontece e se eu não fizer isso, fiquem à vontade para me avisar. Não, mas acaba que eu acho que a gente que toma de paixão um assunto como você, a gente acaba tendo opiniões muito baseadas em evidências científicas, porque é a área da gente, é a maneira de raciocinar, né, da medicina. Então, muito difícil discordar, né? Mas queria, para começar, que você contasse um pouquinho da tua vida e o que te levou a escolher esse assunto para ser, digamos assim, o foco da sua vida profissional. É uma história, eu vou tentar resumir. Tá bom. Eu fiz medicina meio... Eu tive uma história escolar muito problemática. Eu reprovei na 8ª série, eu passei até o 3º ano do ensino médio por conselhos de classe, mas eu gostava muito de academia. E aí daí eu começava a estudar sobre o corpo humano. Eu não sabia nada sobre assunto nenhum, mas eu entendia tudo da fisiologia. Academia é exercício físico. Exercício físico, jiu-jitsu. Luta. E aí, com isso, você gostava de cuidar do corpo, entender um pouco do corpo. Da fisiologia. Da fisiologia. Né? Como o corpo funciona. E aí eu terminei o ensino médio e decidi fazer medicina. Do nada. Olha, que bacana. O menino era do esporte, estava mais para educação física. E aí... Quando eu fui estudar, depois dessa histórica escolar, para passar no vestibular de medicina, foi muito custoso. Muito custoso. Mas em um ano de uma dedicação assim, muito extrema, passei. Você fez como se fosse uma programação de atleta? Sim. Porque eu passei para medicina assim. Fazendo uma programação de atleta, estudando 8 horas por dia. A disciplina do exercício deve ter ajudado. Eu mais um colega lá, larguei todo o exercício para só estudar, tinha mais um colega, o resto tudo bebendo e a gente estudando. Se divertindo. Tomando tererê. E aí, entrei na medicina e eu tinha um receio de psiquiatria. Porque eu achava que tinha algo errado comigo, mas eu não tinha um diagnóstico. Aí as pessoas sempre repetiam ao meu redor que psiquiatra e psicólogo não pode fazer para se tratar, e tinha essa coisa, né? Tanto que daí eu li até os seus livros, te mandei um tweet, foi o meu único tweet da vida, foi para você me respondeu. Que coisa, né? Coisa boa, 2009, isso. Já era um sinal, hein? Já era um sinal. 2009. Nós já estamos conectados. E aí, no meio da medicina, eu sou da primeira turma de uma faculdade do interior do Paraná,
E não tinha muita psiquiatria ainda. O que mais tinha eram as coisas que eram fortes da região, tipo cirurgia oncológica, medicina intensiva. E eu queria fazer uma dessas duas. Até o 5º ano eu estava muito dedicado a fazer uma dessas duas. Uma outra. Por que eu queria essas coisas mais difíceis, né? E não, sei lá, dermatologia. Eu tentei gostar de dermatologia. Adorava dermatologia. E era uma vida, parecia legal, assim, mais interessante. Calma, né? Mais tranquila, né? Parecia bacana. Mas não dava. Chegou no 6º ano, eu decidi fazer psiquiatria e abrir mão de todas as outras. E aí eu escolhi o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Eu passei na Federal de São Paulo e no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Para fazer residência. Por quê? Meio perdido. Porque eu descobri que no Hospital de Clínicas de Porto Alegre tinha o PRODA, que era o ambulatório para transtorno de déficit de atenção em adultos. E são muito poucos no Brasil. Eu acho que foi um dos primeiros. Eu acho que foi São Paulo e Porto Alegre. E aí eu fui para Porto Alegre por causa disso. Né? Porque eu descobri depois o diagnóstico de TDAH já no final da faculdade de medicina. Tentaram me tratar para ansiedade, outras coisas, e nada fazia efeito, nada ajudava. E aí eu não queria dependência química, de jeito nenhum. Eu queria aprender sobre déficit de atenção e entender essas coisas que os psiquiatras mal falavam. Eu lembro que tinha um professor, inclusive, que dizia para mim um ótimo professor, muito estudioso, acadêmico, e ele era muito criterioso nas discussões. Toda semana tinha que estudar um artigo científico e trazer para ele. E tinha dias que a gente podia trazer escolher o tema. Ele não acreditava em TDAH. Eu ouvi muito isso. Eu convenci ele. Conseguiu? Que coisa boa. Foi lindo, foi maravilhoso. Mas aí, no 2º ano da psiquiatria, lá no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, tem um estágio obrigatório na dependência química. Que os residentes, via de regra, não era a matéria favorita. O pessoal sobrevivia àquele estágio do jeito que dava e, né, já tentavam preparar os R1s, né? Falavam assim, olha, você vai para lá, não é fácil, viu? É difícil, é complicado. Aí eu fui para lá e o meu comportamento parecia que sempre era meio disruptivo nos lugares que eu ia, né? Qualquer lugar que eu ia, ao longo da minha trajetória escolar inteira, mesmo na medicina, era muito disruptivo. O que acontece? Nesse estágio da dependência química, que era para durar 6 meses, uma professora basicamente me adotou. Geralmente os residentes recebiam uma hora, meia hora de supervisão por semana. Eu recebia 3, 4 vezes por semana. Que legal. Eu achava que ela me odiava no início. Eu achava que era um castigo. Exatamente, ela estava me castigando. Por que eu tenho que fazer tudo isso? E aí, um dia, mas eu queria aproveitar a oportunidade de estar em Porto Alegre, ainda mais vindo numa faculdade que não tinha muito a psiquiatria, e o Hospital de Clínicas de Porto Alegre era o paraíso. Verdade. Nossa, podia se aprofundar em qualquer assunto, qualquer lugar, conversar com pessoas muito capacitadas, e eu queria extrair cada segundo de informação que eu pudesse dos supervisores. E aí, vivendo minha vida, uma enfermeira, Alessandra Calisto. Alessandra Calisto. Me chamou um dia no corredor do hospital, lá no plantão médico, lá onde fica na sala de prescrição. Me chamou para conversar. Falou assim, Vitor, vem cá, eu quero conversar com você. É uma coisa bem importante. Tremi na base. E aí eu pensei, meu Deus, o que eu fiz? Fiquei revendo tudo que eu poderia ter feito. Isso é comum para mim na vida. Todo TDAH tem essa sensação quando alguém te chama para conversar. Aí ela olhou para mim e ela era uma enfermeira muito experiente em grupo terapias, que treinou com os pioneiros do tratamento da dependência química no Brasil. Foi aluna do Sérgio de Paula Ramos, Arnaldo, galera assim muito... Dos grupos de ajuda, né? Dos grupos de ajuda e da história do tratamento do alcoolismo no Brasil, assim. E ela fazia os grupos da internação. E ela era tipo o termômetro da internação. Ela conhecia todos os pacientes e entendia como que estava sempre o clima da internação. Que legal. Aí eu pensei, agora sim que eu fiz alguma coisa errada, né? Os meus pacientes devem estar dando problema, alguma coisa que eu fiz, eu falei. E ela disse para mim uma coisa que eu nunca esqueci. E depois eu saí e agradeci ela. Ela falou assim, Vitor, eu acho que você devia trabalhar com dependência química. Eu falei, mas por quê? Como assim? Aí ela falou assim, eu acho que você tem uma coisa diferente, eu acho que você tem um talento nisso. Você tem ela chamou função paterna. Função paterna. Até hoje eu tento entender exatamente o que é, mas
Mas o fato é que ela disse isso e foi a primeira vez que eu parei para pensar. Aquilo me deixou muito impactado, eu fiquei meses pensando nisso. E eu comecei a ver que eu tinha não sei se dá para chamar de talento quando você estuda tanto, né? Mas eu acho que eu tinha uma tolerância, eu acho que eu consegui me identificar com os pacientes de uma forma mais fácil. Eu acho que, pela minha história de vida, eu acho que eu tenho uma sensação, eu já vivi uma sensação de você ser o excluído, o rejeitado, o diferente, aquele que nunca, as professoras na escola diziam para mim assim, Vitor, eu não sei mais o que eu faço com você. Aí eu olhava para a cara dela e ficava pensando, meu Deus, se você não sabe. Não sabe, imagina mas não tinha coragem de falar, o que acontece comigo? E aí, anos e anos assim, e aí eu encontrava aquele povo lá com vários problemas por álcool e drogas, e era muito natural para mim conversar com eles sem julgamento, sem me defender, né? Sem buscando, moral, sem querer dar lição de moral. Buscando entender, buscando achar soluções. E aí comecei a gostar, comecei a ver que as coisas, eu conseguia ajudar as pessoas. Isso era muito legal. Eu vi muitas histórias maravilhosas de gente que saiu de lugares muito que ninguém esperava, sabe? Pacientes que ninguém esperava nada deles. Ninguém dá mais nada por aquilo, esse aqui, né? Não dá. Ah, morou na rua não sei quantos anos. O cara parou de usar, fez uma faculdade federal, se não publicou um livro, vai publicar. O cara, assim, uma história maravilhosa. Essa e muitas outras. De superação De mesmo, superação, né? E eu acho que, de uma forma ou de outra, ele dizia isso, e eu acredito que sim. Eu fui uma das pessoas que colaborou, de alguma forma, para isso acontecer. Eu adorei fazer isso, colaborar de alguma forma para isso acontecer. É quase como se fosse uma vingança. Do bem. Do bem. Tipo assim, olha, os rejeitados também têm um espaço, entendeu? E podem viver bem. Os excluídos, os rejeitados. E aí, o que era para ser 6 meses, eu continuei indo todos os dias. Eu ia para outras áreas, né, que tinha que ir para estágio em outros locais do hospital, mas eu continuava lá. Eu nunca saí de lá. Eu tinha os residentes normalmente não fazem isso, mas eu coordenava um grupo de prevenção de recaída, terapia cognitivo-comportamental. E aí, essa professora, essa mesma supervisora que meio que me adotou, ela... E a Alessandra também. E a Alessandra. Falou para mim, olha, Vitor, eu quero que você monte um grupo. E eu nunca dizia não para ela, né? Porque eu sempre ficava com raiva do que ela me dizia, mas ela estava sempre certa. Era irritante isso. O bom senso sabia que devia segui-la. E eu era acostumado a desafiar as autoridades. E ela falava coisas que me ajudavam. Então, foi uma experiência muito bacana, assim, e ela colocou para eu fazer o que acontecia. Quase todo hospital-escola deve ter isso. Existem os grupos para tratar pessoas que querem parar de beber e usar drogas. E existem pessoas que não querem esse objetivo ainda. Só querem desintoxicar. Ou estão lá por outros motivos. Principalmente quando é um hospital-escola, está por uma ordem judicial, está por uma... Ainda mais quando um hospital-escola tão grande, está por uma medida de trabalho, para não perder o emprego, ou porque quer algum processo judicial para se encostar por alguma razão. Pessoas das mais variadas formas que estavam lá de forma obrigatória. E essas pessoas, nos grupos comuns, não se encaixavam. E elas acabavam ficando num grupo de acolhimento, que elas rodavam por lá, e aí elas recaíam muito mais. E tinha uma sensação constante de que essas pessoas precisavam de alguma coisa que não estavam recebendo. Entendi. E essa professora falou assim, Vitor, eu quero que você crie um grupo pro pessoal que está recaído. Esse foi o dia que eu mais fiquei com raiva dela. Entendi, você está me dando uma missão impossível, que eu vou me frustrar beça. Né? E aí, ela falou assim, monta aí, como é que você faz? Porque eu adorava estudar grupos, né? Eu queria ver todos os grupos, inclusive o grupo da Alessandra de sexta-feira, eu sempre estava lá batendo cartão, porque para quem estuda isso e vê aquela mulher fazendo um grupo, é tipo assim, sei lá, uma pessoa que gosta de música e vai assistir o Beethoven tocando. Entendi. Era uma coisa assim, cara, aquilo era muito especial, tinha detalhes que era muito bonito, era uma obra de arte, ela lidando com o grupo. E aí a gente fazia, eu e mais um outro lá, colega, enchia o saco dela pra gente estudar com ela toda semana, chamava ela pra ler um capítulo, ler alguma coisa, queria tirar um pedaço daquela conhecimento. E aí, essa professora falou, então monta um grupo. Você traz aí pra mim o projeto do grupo. Dos super recaídos. Dos super recaídos e tá aqui, eles vão estar aqui na próxima quarta-feira, às 3h da tarde. E aí, esse desafio, né? Comecei a tentar fazer, né? O que eu sabia fazer. Você ia fazer o grupo
que era fadado, não se esperava nada. Desse grupo. Teoricamente, você já tinha um grupo que os resultados eram muito ruins. Que essas pessoas não tinham um grupo único, elas acabavam sendo excluídas dos outros grupos por problemas que aconteciam, porque, né, se tem uma incompatibilidade de objetivos, fica difícil, né? Fica difícil. E aí, essa incompatibilidade de objetivos não é declarada, né? Você não chega e fala assim, não quero. Anote aí no prontuário que eu não quero parar. Não é assim. São muitas atitudes rebeldes, resistentes. E aí, eu comecei a estudar mais sobre grupos, daí eu descobri um monte de coisas. Nos Estados Unidos, eles são um pouco mais avançados que a gente, né? E eu ouvi também histórias de um professor, Flávio Pechansky, que fez parte da especialização dele em presídios dos Estados Unidos, em que tinham presídios que recuperavam pessoas que não se recuperam normalmente. Consideráveis e recuperáveis. E recuperáveis num grau muito extremo. E aí eu pensei, se os caras lá conseguem fazer isso, por que nós, o que eles têm que a gente não tem? Que a gente não tem. O que eles têm que a gente não tem? Aí eu comecei a procurar e as minhas primeiras tentativas de trazer sessões para o grupo eram amadoras. Fazer coisas como, vamos ensinar para eles os males das drogas? Quem sabe assim eles vão se conscientizar. É o senso comum, né? Tem lógica. Sim. É uma coisa intuitiva. Mas não necessariamente funciona. Não necessariamente funciona e foi tão frustrante, porque semana após semana, às vezes vinha um paciente. Cada vez é um deixando. E era um que tinha esquizofrenia. Aí depois ficava um mês sem vir, depois voltava e manter a motivação para fazer alguma coisa. Que loucura, né? O que tinha esquizofrenia, o que estava mais fora da realidade ia. Olha só a percepção. O querido, ele ia, ele aproveitava pouco, mas ele ia. Assim. Mas ia. E aí, era bem heterogêneo também o grupo, né? E aí chegou um dia, estava eu e um colega meu tentando ensinar sobre... Vamos ensiná-los, então? Era uma escola psicanalítica lá em Porto Alegre, muito forte, né? Vamos ensiná-los sobre continência, tolerâncias, frustrações. Tem lógica também. Se você for pegar e falar, nossa, que linda essa teoria que vocês estão pensando, que bacana, vamos tentar. Foi um desastre. A teoria era linda, mas a prática... A prática, nada. E aí juntaram muitos elementos para eu não ter desistido. Primeiro porque eu queria lutar contra a ideia de que eu era um fracasso. Né? Da minha vida foi muito constante. A segunda porque eu não queria decepcionar essa minha professora que me ajudou tanto. Nem a Alessandra. Nem a Alessandra. A Alessandra não via essa parte acontecendo no início. Sim, mas eu queria... Dois anjos aí, na tua vida. Mas eu queria conseguir fazer isso funcionar. Mas não estava conseguindo. E eu tinha muitas outras coisas para fazer. Eu não podia ficar o tempo todo pensando nisso. Chegou um dia na supervisão, e na supervisão a Patrícia não era... Falei o nome dela, mas... a Patrícia não era... Ela não perdoava. Tinha que fazer dialogadas, né? De cada coisa que você fala. Não sei se você deve ter feito. Sim. Dialogadas, muitas por semana. Do grupo inteiro. E aí, fala, não, aqui você recaiu. Ela falava assim, você recaiu, aqui você confrontou o paciente. Não é assim. Você recaiu aqui. Então, a tolerância e frustração muito firme, assim. Eu, por um lado, era boa. É minha oportunidade, claro. Né, cara? Se ela não fala isso, eu vou ficar... Como é que eu vou aprender? Mas era difícil. E teve um dia no grupo, eu acho que esse foi um ponto marcante, que era carnaval, eu estava acompanhando um paciente desde a internação, era um cara maravilhoso, era um chefe de cozinha, ele era muito bom, só que ele tinha perdido tudo por causa de álcool e cocaína, e era muito difícil, ele sofria muito. Depois de muito custo, a gente conseguiu que a filha fosse visitar ele. E aí ele estava, assim, sem casa, a gente achou até um lugar para ele morar, e ele vinha no grupo, e ele era pré-carnaval. Que é complicadíssimo. E ele tinha uma história de ser muito participativo no carnaval, a vida toda dele. E a minha recomendação médica era, não vá no carnaval este ano, vamos no próximo ano. Ele não achou que fosse uma coisa interessante. Claro. E no meio do grupo, os outros também, como ele estava fervendo pré-carnaval, chegou um dia que eu gritei com esse paciente, no meio do grupo. Aí eu pensei, peraí. Eu recaí. Eu gritar é demais, né? Você gritar com o paciente no grupo. Você, olha aqui! Eu parei, olhei e pensei, não, peraí, não, tá muito errado. Aí eu pensei, esse grupo tá muito errado. Eu tô certo. Afinal de contas, estudei muito. Essas teorias que eu vi aqui, a gente tá lendo aqui, olha, tudo aqui tá tudo certo. O problema tá ali.
Aí eu cheguei pra supervisora, bravo, já determinado, falando assim, agora eu vou dizer que eu não quero mais isso, Acabou. porque isso aqui, por que tá me punindo dessa forma? Eu não entendi ainda o que ela queria me ensinar naquele momento. Aí eu fui lá meio bravo e falei assim, eu falei pra ela, esse grupo não tá funcionando, não tá dando certo. É uma perda de tempo, tem um monte de outras, tem meu TCC para fazer, tem um monte de outras coisas para fazer, e eu tô aqui optativo, por que eu vou continuar fazendo esse grupo? Não quero mais! Não sou obrigado. Aí ela olhou e falou assim para mim, Vitor, sabe qual que é o problema? Você é o problema. Ela falou isso? Com essas palavras. Deu um sorrisinho leve, tinha uma bolachinha, um cafezinho do lado. Entendi. Só pra aliviar. Você é o problema. Pequenininha assim, baixinha, falando suave, devagarinho. Você é o problema, Vitor. Aí eu olhei pra ela, assim, num ímpeto de frustração e falei, por que você não vai lá você, então? Sim, foi reativo. Você foi reativo. E ela respondeu, eu vou. Pode deixar. Te quebrou. Beleza, eu vou lá. E ela foi, e aconteceu o efeito supervisor, né? Ela foi, e o grupo foi maravilhoso. Funcionou aquele dia. Ela falou assim, você tá vendo, Vitor? Tá vendo? Aí eu não tinha como não ver. E acho que foi nesse momento em que eu entendi o que era entrevista motivacional. E eu pensei, cara, é muito... Porque ao mesmo tempo que eu tava frustrado e o meu ego tava machucado, foi muito legal ter visto ela fazer aquilo. Com as pessoas que eu tava gritando. Foi muito legal. Leve, gostoso. Deu vontade de fazer mais grupos daquele. Não, que era o contrário. Deu vontade de seguir aquela linha. Isso. E aí, eu reestruturei todas as sessões, joguei fora tudo que eu tinha feito e montei um grupo semi-estruturado no modelo de entrevista motivacional. Era a reavaliação, tinha toda uma ideia muito massa. Poxa, foi muito legal esse grupo. Tinha várias sessões que se repetiam, era um grupo semi-estruturado. Então, eles tinham uma atividade que ficava entre falar livremente e seguir alguns critérios que ajudavam. Né? Tinha um script básico para orientar a discussão e levar a algum lugar que fosse sem pesar para algum lado. É aí que eu comecei a entender, né? Que ela sempre dizia para mim, Vitor, você não precisa ter pressa, todos os caminhos levam a Roma. Se o paciente chega para você e fala que o problema dele é o cachorro, mas você vê que ele está bebendo desde que acorda uma garrafa de vodka, não tem como fugir desse assunto. Fala do cachorro, vai surgir esse assunto, não precisa ter pressa. Estava certa mais uma vez. Mas até a gente incorporar isso, e eu me apaixonei por estudar esse tipo de coisa. E aí o meu TCC da psiquiatria foi sobre ódio. Ódio. Porque eu atendia uma paciente que me odiava muito. E eu gostava do caso. Então você percebe, são as coisas que eu comecei a descobrir que eu gostava. Do R4 foi um grupo para pacientes não motivados no sistema público de saúde. O R4. R4 que eu fiz de psicoterapias. Sim. Porque a adição é um R4 opcional, né? Ainda no Brasil, ele não é um R4, é um R4 opcional. Então, você não tem um título de nada, porque a adição é dentro da psiquiatria, né? Não é separado. E aí, continuei no R4 lá fazendo, participei da consultoria. Só que o que acontece? Eu gostava de um grupo que não existe... Eu não sei como existe na esfera privada. Talvez exista de uma forma que eu não descobri até hoje. É difícil, né? No Brasil, um juiz vai mandar... Você deve ter uma estrutura. E eu, médico, recém-formado, e eu vou juntar quantos psiquiatras para participar disso comigo? E aí, terminou esse meu estágio lá, não podia continuar lá. Não tinha R5. Não tinha mais o que fazer. Eu pensei, será que eu faço um mestrado para me enfiar aqui, continuar aqui mais um tempo? Era uma coisa que eu gostava de fazer. E aí, acabou que me formei e não engatei nada. E mas aquilo ficou dentro de mim, esse desejo de fazer coisas desse tipo e não muito canalizado. Só que daí, no meu consultório, vinham muitos alcoolistas, dependentes químicos, entre outras coisas. E eu trabalhava na Clínica Pinel também, que foi uma das clínicas pioneiras do Brasil, do Marcelo Blaia, lá, Sérgio Paula Ramos. Lá no Paraná. Lá em Porto Alegre. Porto Alegre mesmo. Eu nem ia pro Paraná. Tá. Eu sou do Paraná, mas eu ia ficar em Porto Alegre. Tá. Aí, vinham muitos familiares também. E às vezes só a irmã, o tio, a mãe, o pai. E aí, uma professora minha me encaminhou um caso de um menino, adolescente, 18 anos, né? Adolescente. E ela falou, Vitor, era o primeiro encaminhamento que essa professora ia me dar, uma professora super renomada e tal, falou assim, Vitor,
trata esse menino aqui, porque eu tô tentando, não tá rolando, eu acho que é porque eu sou mulher, mais velha, talvez você mais jovem, ele vai se identificar. O menino não se identificou, não. Nem um pouquinho. Não. Nem um pouquinho, nem um segundo, assim. Ele foi lá, meu obrigado, não saiu nada. E ele poderia continuar vindo mais vezes. E aí eu queria mostrar para essa minha professora que valia a pena me encaminhar alguém, que ela continuar fazendo isso. Porque tinha uma ideia naquela época dos meus professores que era assim, Vitor, para você ter pacientes no seu consultório, um paciente encaminha para o outro. Aí eu falei, mas professora, se eu estou me formando agora e eu tenho 0 pacientes, 0 vezes 2... 0 encaminhando para 0. Não vai Não estou vendo onde é que vai chegar isso. Uhum. Eu pensei, puxa, então é muito importante que eu mostre serviço. Poxa, o pessoal tem que entender, eu tenho que fazer o nome. Para quem está encaminhando, para quem está encaminhando, sentir que vale a pena, né? E aí, estudei, quebrei a cabeça. Daí um dia, o menino vinha, às vezes não vinha e não saía nada. Aí veio o pai dele um dia, muito frustrado. Mas frustrado, assim, não bravo. E o menino era só álcool e drogas? Álcool e maconha. Maconha, tá. E ele não estava estudando, acabou o ensino médio, ele estava se envolvendo com gente que estava usando drogas, o pai já estava de olho, realmente tinha um risco. E o que acontece? O pai chegou triste, ele não chegou bravo, ele chegou triste. De não estar tendo resultado. Ansioso, e falando assim, cara, eu não sei o que eu faço com meu filho, eu já tentei levar nos maiores profissionais que têm conhecimento e tal. Aí eu olhei e pensei, cara... E o conhecimento que eu tinha, apesar de eu ter feito treinamento em família, estava fazendo até uma pós em família, depois eu parei, não tinha substrato teórico para eu fazer alguma coisa diferente do que no primeiro momento eu fiz para ele. Eu não tinha, não é que não existia, eu não sabia. Mas você desconhecia. Eu falei para ele o que repetiam para mim numa situação dessas. Olha, eu acho que talvez você está muito preocupado com seu filho, vamos tentar tratar essa sua ansiedade... O cara aceitou. Falou, vamos tentar. Não, Vitor, você foi muito bem indicado, eu vou confiar em você. Ele vai confiar em mim. Vamos que aí vamos. Você sentiu aquela vontade, eu tenho que dar algo mais a esse cara que está confiando em mim. Eu tenho que fazer alguma coisa a mais com esse cara. Daí ele voltou algumas vezes e tal, e falando assim, Vitor, é isso mesmo? Aí eu pensava, não sei se é isso mesmo, eu não estou seguro que é isso mesmo. Aí eu falei, olha... morrendo de medo, é tudo ou nada. Eu vou tentar uma coisa contigo. Eu contei a história dos grupos e falei, eu aprendi umas paradas aí, umas coisas aí, que eu acho que podem te ajudar. Eu não falei, entrevista motivacional, reforçadores do comportamento. Não tinha sentido. Teoria, eu falei para ele, né? Eu não conheço uma evidência de algo que possa fazer para ensinar um pai. Mas você tá afim de tentar? O que você acha? Ele falou, cara, se você acha que tem a menor possibilidade, eu quero tentar. A mínima, né? A gente aí eu falei, então, vamos tentar. E eu vou dizer, eu vou ser honesto para você, eu vou inventar um negócio aqui. Mas eu acho que tem lógica. E pode ser que funcione. Porque eu conheço bem essa sensação que você tem de conversar com seu filho e ele virar as costas para você, ele responder para você. Eu conheço em primeira mão muito bem essa história. E o cara começou a vir. E eu comecei a ensinar, tal situação, vai falar assim com ele. Tal situação, em relação ao dinheiro, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Você foi treinando cada possibilidade que ocorrer. Que ocorresse. E estudando. Até, acho que se não me engano, é do Barclay, um dos livros, Seu Adolescente Desafiador. É maravilhoso. Puxa, e fui estudando tudo que eu podia, e supervisionava com um, supervisionava com o outro, chamava no corredor. Professor, teve um professor que foi até mais cedo um dia para me ajudar a entender e começou a melhorar o filho dele. Sem vir numa sessão. Só com as intervenções dele, do pai. A intervenção dele. Perfeito. Isso foi... Nossa, ficou muito massa. Aí deu aquele kriptonita, né? Que dá aquele ânimo na gente. Massa assim, de esse negócio. Tudo. Eu não acredito. Eu acho que minha professora, se ela descobriu, eu acho que ela deve ter descoberto depois, nunca me encaminhou ninguém mais. O Vitor está fugindo demais dos parâmetros, ainda mais Porto Alegre, não sei se tem um lugar do Brasil que é mais rígido que lá, né? Não sei se tem, porque psiquiatras de outros lugares que eu conheci, não que não tenham pessoas flexíveis lá, mas são pessoas muito tradicionais que têm, isso não é bom ou ruim. É uma característica. Característica, muito tradicionais, muito... eu lembro que teve um professor muito renomado da TCC que qualquer coisa que ficasse fora da vírgula... Não, você não pode usar vortioxetina com esse paciente porque não faz 15 anos que tem a vortioxetina ainda.
Era esse nível, assim, era muito criterioso. Tipo assim, só faremos aquilo que já está com comprovação. Só vamos fazer. Faremos só aquilo que nada. sabemos, né? Tá. Esse é o padrão nosso, a gente faz aquilo que a gente sabe, a gente não inventa a roda. Tinha professora minha que falava isso, a professora me deu um feedback um dia e falou assim, Vitor, o seu problema é que você quer inventar a roda, você fica com essas ideias aí, porque eu tentei colocar um grupo terapia no Hospital Psiquiátrico Geral. Eu fiz uma apresentação em slides e tudo, fui apresentar para o serviço de psiquiatria, para os professores lá, né? E aí, enfim. Não rolou. Vitor, você tá se metendo, você não é chamado. Eu pensei, o que eu faço com essa coisa, essa vontade que eu tenho? Será que eu tenho que tratar esse narcisismo? Meu, Vitor, você acha que você quer mudar o mundo? O que você quer? Aí eu pensei, eu acho que eu quero. Eu acho que eu quero. Eu tenho vontade. E se eu tentar, por que não? Talvez eu não mude, mas me dá mais vontade de fazer as coisas. E quando eu vi, eu comecei a ensinar outros familiares. Começou a funcionar, esposas, aí chegava direto, gente, porque todo consultório deve ter isso, né? Chega uma esposa, um marido, alguém e fala, meu familiar tá assim assado, o que eu faço com ele? Aí eu falei, eu acho que eu sei o que você faz com ele, vamos conversar. Vamos tentar. E aí, eu comecei a estudar mais a fundo isso e procurar literatura, e achei literatura. Community Reinforcement and Family Training. Que eu acho que não faz muitos anos, e quando eu comecei não era tão amplamente divulgado, agora já faz parte das terapias baseadas em... Mas ainda está na diretriz canadense e americana, já colocam lá como uma das intervenções baseadas em evidência para a família. Que legal. Né? O que é diferente... E é um tipo de cognitivo-comportamental focada para a questão da dependência química. Isso, para familiares, é um treinamento familiar unilateral. Exatamente, do tipo assim, o paciente ele pode não querer se tratar, mas a família pode mudar, fazer uma intervenção que pode dar certo ou não, mas é uma possibilidade, né? Pelo menos de redução de danos, né? É uma possibilidade de fazer aquilo que eu aprendi naqueles grupos de recaídos, que é o quê? O papel mais importante que eu entendi nessa história toda, e qualquer momento do tratamento, é ajudar a pessoa a ter interesse e comprometimento em parar, de ter comportamentos problema. Porque a pessoa vive num dilema, né? Será que eu paro? Será que eu não paro? Tem muitos motivos para isso acontecer. E aí, eu comecei a estudar esse Community Reinforcement and Family Training, e percebi que era igual ao que eu estava fazendo. Porque não tem como inventar a roda está lá, mas se eu paro para pensar, observo, vejo o que tem de literatura, né? Entrevista motivacional, terapia comportamental, os reforçadores... Quando junta tudo isso, é aquilo ali. Não é uma coisa muito mirabolante, muito fantástica. Você não inventou a roda. Não inventei a roda. Só reorganizou o que já tinha. E aí... Aqui no Brasil tem algum nome específico, Vitor? Não. Mas é um protocolo de comportamental para lidar com parentes, amigos, conhecidos que fazem uso abusivo de várias substâncias. Eu descobri que no Brasil isso incomoda muita gente, mas nos Estados Unidos também incomoda muita gente, porque eles são mais fortes ainda, porque teve um movimento nos Estados Unidos do AA, né? Desde 1930, se eu não me engano. E foi um movimento muito forte e revolucionário para a história do alcoolismo. O AA é um grupo que tem evidência científica da Cochrane mostrando resultados positivos. Só que a vertente disso não deu muito certo, que são grupos para familiares, de codependentes, né? E hoje, praticamente todas as cidades do Brasil têm isso. E a maior parte dos profissionais só conhece isso. Então, quando você vai falar para alguém que, olha, existe esse negócio, mas como é que você está falando um negócio diferente de todo mundo que já falou sobre isso? Isso não está certo, porque não tem como ajudar quem não quer ser ajudado. A primeira coisa, aí não sei que daí o pessoal fala se foi Clarice Lispector ou Einstein ou Hipócrates que disse a frase de que o primeiro passo para uma pessoa melhorar é o desejo de melhorar. É o desejo de se afastar das coisas que levam ao adoecimento. Não sei de onde tiraram essa história. Acho que sim, se você está pronto para se libertar... Mas é muito interessante como o pessoal utiliza a história fazendo um cherry picking, né? O Hipócrates dizia um monte de bobagem que ninguém tem coragem de repetir. Mas quando é conveniente, isso é utilizado. E acontece o quê? Eu comecei a gostar disso e comecei E aos poucos eu fui rompendo com a caixa que eu estava. Eu estava numa caixa realmente muito que tinha que ser daquele jeito, daquela forma. Aos pouquinhos aquela caixinha. E eu lembro que durante a residência, um dia eu fui conversar com essa minha professora, a principal, que me adotou e me ensinou muita coisa. Falei pra ela, cara, eu tava pensando em fazer uns vídeos pro YouTube.
Aí ela falou assim pra mim, Vitor, vem cá, não, vamos tomar um café. Vem cá, meu filho. Vitor, meu filho, eu tenho que te dizer uma coisa. Você tá bem, Vitor? Ah, meu Deus. Foi bem isso. Mas ela tentou ser querida do jeito... Você tá bem? Certeza. Eu tô vendo que você tá com umas ideias assim, cara. Você quer passar vergonha, Vitor? Você vai ser humilhado, cara. Como é que vai ser respeitado um psiquiatra desse jeito? Um psiquiatra vai aparecer no YouTube. Você viu fulano? Daí tem algumas referências da medicina que não são tão positivas, né? Olha, mas será que não tem um jeito? Não, você quase disse assim, aí... olha, tem esses aí que você está citando, mas por isso que a gente tem que ocupar o espaço. Pois é, eu até falei. Mas fazer o inverso do que eles estão fazendo. Pois é. E aí eu cheguei em casa e falei pra minha esposa, tô com vontade de fazer um vídeo pro YouTube. Porque, cara, eu sei um monte de coisa que o pessoal não sabe, que eu também não sabia. Alguém vai gostar de ouvir, eu tenho vontade de falar. Exatamente. Ela falou a mesma coisa pra mim, Vitor, para, que ideia é essa? Ah, meu Deus. E aí, passou uns meses e eu fiquei insatisfeito. Eu comecei a ficar insatisfeito. Eu quero trocar com Eu estava alguém. feliz. Eu consegui montar um consultório muito legal, num lugar muito massa, em Porto Alegre. Estava rodando meu consultório, vindo pacientes, funcionando. Eu estava, tipo assim, vivendo o que eu sempre sonhei. E você queria dividir isso. Infeliz. Não, você queria dividir. Eu achava que faltava alguma coisa. E essa coisa não dava para ser abafada. Aí eu consegui convencer minha esposa, vou gravar umas paradas aí, vou começar a gravar uns vídeos aí. O que você vai gravar do quê? Eu falei, o que eu sei falar pra príncipe, e a coisa que eu mais gosto de falar, vou falar pra gente. Quem que vai querer ouvir isso aí? Eu duvido que os familiares não vão querer ouvir isso aí. Eu vou falar pra eles. E comecei a fazer umas lives muito doidas sobre resistência e não sei o quê. E vinha 3, 4 pessoas. Ok. Tava legal, eu tava gostando de fazer isso. Aí eu tava lá, às vezes, no plantão, as primeiras lives minhas, tô lá no plantão da Pinel. Gravando no consultório que tava vago. E aí começou a crescer isso. E daí eu tive a ideia de fazer um treinamento via online. Porque no consultório, ensinar alguém muitas coisas... É difícil. É caro, é difícil. Eu tenho que estar no... Depende do teu tempo e do tempo das pessoas. Juntar isso é muito difícil. Né? Em proporção maior, é mais difícil ainda. E aí, falar para a pessoa, olha, você vai ter que pagar 20 sessões para você ficar aprendendo coisas sobre uma situação que você nem está tão segura assim que você quer ou não. E que você vai ter dificuldades, e daí se tiver alguma coisa que aconteceu na semana, a gente não vai ficar falando de outras coisas, porque tem assuntos pra gente tratar. Até fiz algumas vezes no consultório, mas a vida tornava isso muito... Quase impossível. Tinha um cenário muito ideal para a pessoa ter. Daí eu pensei, eu vou fazer um curso, a pessoa leva para casa esse negócio aqui, essas aulas gravadas, esse negócio aqui, e aí manda uma mensagem para tirar dúvida. E ela vai praticando conforme der e vai dando retorno. 5 malucos acreditaram em mim, na primeira turma. Mas olha, você já tinha o 0. Você já 5 tinha já o 0. É bastante. Né? 5, e eu ficava tentando ir atrás deles e não me respondiam. Eu falei, mas tira dúvida, fala comigo. Eu queria entender se isso ia dar certo ou não. Até que a Betânia, minha primeira aluna, mandou um depoimento falando que ela conseguiu fazer a filha parar de beber de outro estado. Que legal. Foi muito massa. E aí a criptonita... Aí já era. Aí o resto é mais fácil de entender pra onde foi, né? E como é que era esse curso inicialmente? O que seriam essas 20 sessões, Vitor? Essas 20 sessões viraram 6 horas de aula. O projeto... Amor contra o Alcoolismo. Amor contra o Alcoolismo. Resumindo, era um treinamento de entrevista motivacional e análise comportamental, com reforçadores. Ensinava reforço positivo da sobriedade, que os incentivos são mais eficientes do que punições. Ensinava sobre ambivalência, como lidar com a resistência e técnicas de judô psicológico, né? Judô psicológico. E aí eu peguei, separei a entrevista motivacional para fase 1 e fase 2, diminuí os nomes das coisas lá, organizei de uma outra forma. E é isso aí. E aí tinha Mas dá um exemplo para o público poder entender. Então, chegou lá, por exemplo, chegamos com um conhecido que está usando álcool de forma abusiva, faltando trabalho. E aí nós chegamos lá, somos 2 amigos desse amigo. E a gente chega lá, vamos tomar um café. Teu curso. Aí chega lá, vamos tomar um café. Exatamente. A gente fala assim, olha só, Vitor, como é que a gente faz
através da gente, pra gente tentar ajudar essa pessoa. Então, vamos lá. Sendo conhecido, tem alguns elementos que fazem isso ser mais ou menos poderoso. O que faz ter mais poder é o relacionamento. Se for um conhecido muito longe, pode ser que funcione, que ajude. Não, mas é amigo. Não, é amigo, ele tá sempre muito próximo da gente. De ver essa... E que ele te vê como uma figura positiva na vida dele. Provavelmente na hora do café ele vai estar igual eu com a Alessandra lá. Ele vai estar pensando, o que esse cara tá... Por que a Bia resolveu encher meu saco? Ela vai falar de bebida, né? Ai, que beber não pode, que o álcool faz mal pra cabeça. Ai, tá bom, Bia, eu vou parar. Olha o que tá acontecendo com você, você não tá indo pro trabalho. Eu vou dar um exemplo. Você pode chegar e falar assim, Carlão. Que seja Carlão. Carlinhos. Carlão. Seguinte, tudo bem a gente conversar um pouco? Porque eu tenho ficado preocupado contigo. Se você não quiser falar sobre isso, eu vou entender. Mas eu queria saber como é que você está se sentindo. Como é que você está? Essa primeira abordagem. Primeira abordagem. Provavelmente ele vai dizer que está tudo bem. Alguma coisa com certeza. Comigo tá tudo bem. Tá todo porque eu ainda reclamando. preciso provar para ele que eu não quero convencer ele de nada. Sim, eu tenho que desarmar. E aí, pode ir para vários lugares, como, por exemplo, olha, eu entendo que você não queira falar sobre isso, mas a hora que você quiser falar, porque eu vi da outra vez que aconteceu uma coisa que você não gostou, X, lá, teve aquele dia que você bateu a cabeça e fez pontos lá, e eu fiquei triste, porque eu pensei que se você estivesse bem, isso não teria acontecido. Mas eu não sei como que se passa, ou que tipo de dificuldade você tem, e também não sei se você confiaria em mim para poder se abrir, mas eu queria que você soubesse que eu me importo, eu gostaria de ouvir. Perfeito. Quebrou a resistência. Talvez o Carlão fale, aquele dia eu me passei um pouco mais. Exatamente, me passei. Tava bem naquele dia. Eu não tinha comido. Me passei. Resistência. Aí a gente ajuda o psicológico da fase 1. Pois é. Daí primeiro que a gente percebe. Tá, primeiro, ele tem uma noção racional. Ele sabe que se passou. Mas ele tá Qual que é o próximo? Colocar... As pessoas vão para intenção, né? Você não quer parar? Tem uma coisa no meio, que é o incômodo emocional. Isso te incomoda isso, Carlão? Foi ruim? Você se preocupa com isso? Não, eu não me preocupo. E alguém enche teu saco por causa disso? Porque às vezes as pessoas ficam falando, né, como é que a gente deve viver e tal, e às vezes se incomoda, né? Eu mesmo não gosto que me mandem fazer coisas que eu não quero ou que eu não acho que tem que fazer. Como é que é isso pra você? Porque eu aprendi uma coisa que é muito boa nesse grupo dos... A gente chamou de grupo EVA, porque era grupo da Efeitos da Violação da Abstinência. Efeitos da Violação da Abstinência. Ok. Tinha uma sessão que era maravilhosa, e que era, nossa, limpeza da alma, que era sentimentos. Qual sentimento? Tinha um específico que a gente procurava, mas deixava sentimentos, porque aquele sempre vai vir. A sensação desagradável que é quando alguém manda você fazer uma coisa que você não quer fazer naquele momento. Então a gente vai falar sobre o quanto isso é frustrante. E aí as pessoas falam, é um saco, parece que não me entendem, isso é muito desagradável. Eu quero mandar na minha vida. Maior. E aí, sutilmente, a gente vai para um lado assim, ó. Isso é difícil porque muitas vezes quando a gente está tão envolvido nesses sentimentos, a gente tem dificuldade de separar qual é o nosso sentimento em relação àquela coisa que estão nos obrigando a fazer diferente. Para que a pessoa veja, né? Para que a pessoa perceba que existe uma diferença entre a reatância psicológica, que é a resistência que vem quando alguém se sente obrigado a fazer alguma coisa, e os próprios sentimentos que raras vezes, ou nunca, alguém para saber qual que é o outro sentimento. Porque é muito frustrante. E eu atendo alcoolistas ainda até hoje, né? Às vezes chega a pessoa e fala, não, Vitor, eu bebo todos os dias meio litro de pinga. Faz 30 anos. Mas eu sou imune. O pessoal fala, tem médicos que falam, mas eu não tenho nada. Olha pra minha cara aqui, eu tô conversando com você. E eu tenho muita paciência para isso. Muita paciência. Sim. E aí ele não... E a maioria das vezes a pessoa não espera isso. Então chega pro Carlão. Fala, Carlão, você não tá afim de mudar. Eu começo a procurar outras coisas que o Carlão possa se incomodar. Como, por exemplo, a ideia de que as pessoas pegam no pé dele e que não toleram ele. Marcando em cima. E como isso é difícil, e como isso é desagradável. Que saco é ter que lidar com essa gente. Com esse pé falando no seu pé. E a gente começa a gerar um pouco de identificação. Eu começo a buscar a emoção do incômodo, porque é depois dessa emoção do incômodo e a percepção do problema que começa a vir a intenção de imaginar se alguma coisa poderia ser diferente. Porque até aquele momento ele está naquela,
Eu não sou o problema, minha esposa que me xinga. Exatamente. E a esposa tá no mesmo problema. Ele bebe, sou eu que tenho que mudar. Exatamente. E aí, o pessoal fala, Vitor, parece que você colocou câmeras na minha casa. É que só muda o CEP. Exatamente, o comportamento geral se repete. Classes sociais, cidades, estados. É verdade. Muda o CPF. A dinâmica é a mesma. Então, esse é um exemplo de ter um amigo. Aí, nessa conversa, qual que é o objetivo? Nenhum. É fazer Eu esse não contato. posso chegar com uma agenda pronta. Claro. É provar... Um roteirinho. É provar pro Carlão que eu não vou julgar ele. Não adianta eu dizer, não, Carlão, eu não vou te julgar, cara, você não me conhece, nós somos amigos há tanto tempo, eu só quero o seu bem. O Carlão vai pensar, você não me entende. Você tá provando que você não me entende. Você não faz a menor ideia como é que é. Uhum. E quando você consegue despertar essa empatia no familiar, para ele entender que, sim, o Carlão, ele tá pisando na bola. Mas você já errou alguma vez com alguém que você gostava? E daí você parou e pensou, puxa, eu pisei na bola, machuquei a pessoa e a culpa foi minha. Mas eu não peço desculpa, tá difícil fazer isso. Ainda mais eu vou falar com ela, me xinga, virou uma encrenca. Você faz tudo nesse primeiro momento para estabelecer uma conexão com aquela pessoa. Uhum. Não obrigatória. Voluntária. Voluntária. Em outro patamar. Não voluntária de, vou parar de beber. Mas voluntária, tipo assim, o que ele está falando faz sentido. Uhum. Né? Eu valido. Porque existe uma teoria que é a teoria da autodeterminação. Uhum. Quando uma pessoa tem 3 necessidades satisfeitas, que uma delas é autonomia, a outra é competência e a ligação social, ela tende a tomar decisões melhores em relação a ela própria. Uhum. Quando a gente busca satisfazer essas 3 necessidades, e aí técnicas existem para satisfazer essa lógica, é natural. Todos os caminhos levam a Roma. O Carlão não gosta de ter um apagão, ele acha um saco isso. E é uma notícia horrorosa para ele que ele não vai conseguir controlar todas as vezes, porque no ano passado ele controlou num dia lá. E isso, ele se agarra naquilo porque ele tá assustado. Uhum. E o Carlão não vai chegar, oi, eu tô com medo. Ele não vai fazer isso. É quase como se você começa a dar uma autonomia para uma criança que tem que aprender a lidar com as coisas. Né? É aquela coisa da educação que vai ensinar a pessoa a ter os seus recursos para lidar com aquilo. Uhum. E geralmente se faz tudo ao contrário, né? Tem alguém que se toma de salvador da pátria, não, eu vou resolver aqui, eu vou fazer isso, e você está falando uma coisa que é fundamental. Claro que o Carlão tem medo, né, de um dia ter um apagão e não voltar. É claro que as pessoas que falam, não, vou ajudar e resolvem fazer lá, vou te internar não sei aonde, você fica lá 3 meses, todo mundo tem razão, mas o fato é que super proteger adoece e infantiliza cada vez mais a pessoa para achar suas soluções. Porque, assim, não conheço nenhuma técnica, nenhuma terapia que aposte em a pessoa dar para o outro suporte e a coragem que o outro não tem. Uhum. Né? Mas essa coragem, ela vai nascendo de interações assim. Exatamente. Ela vai sendo mas isso que eu estou falando, você não pode ter o outro como uma muleta. O outro, ele tá ali. Mas não conte com ninguém para ser a muleta. Você vai ter que aprender a andar sozinho. Você precisa conduzir a sua própria engrenagem. Os seus medos e tudo. Você não tem garantia. A vida não tem garantia. A única garantia é a gente começar a lidar melhor com as nossas dificuldades, ou fragilidades, ou seja lá o que for. Perfeito, perfeito. É uma terapia cognitivo-comportamental focada para um aspecto da dependência que é bem comum. Se repete. Você falou, muda o CEP, que é o mais comum. Que legal. E não tem nenhum nome específico para essa terapia. O pessoal você pode dar um nome. Mas é que o pessoal lá de Nova York, eu fiz até um treinamento com eles no final do ano passado, do CMC, Foundation for Change, que eles utilizam, eles chamam de ITC, Invitation to Change. Eles usam o craft, porque o craft puro é muito seco. Que é o que tem evidência. O craft foi feito para fazer o quê? Pesquisas científicas para mostrar que isso não é zero, isso faz diferença. Aí para virar um evidence-based therapy. E aí o pessoal do CMC juntou com um pouco de ACT.
Porque lá tem bastante pessoal trabalhando com ACT. Não, mas eu achei bonita essa coisa. Quase que a terapia da intenção de mudança. Tá perfeito. É invitation to change, que é convidando para mudança. Convidando, né? Vamos mudar. Eu dei Mas quem aceita o convite tem a intenção. E esse método, que é uma miscelânea de coisas do meu jeito, eu chamo de ACA. ACA. Amor contra o alcoolismo. Perfeito. Perfeito. Foi um nome que... No começo eu olhei e pensei, é fácil de falar, é legal, e dá ideia. Aí as pessoas falam, esse amor contra o alcoolismo, como é que eu vou amar um não sei o quê? Mas eu já amo, eu faço tudo por ele. Não, mas aí não aí amor. é interessante porque eu acho muito bonita essa jornada, porque daí a primeira coisa que eu preciso ensinar para as pessoas é que eu percebo que a maioria das pessoas não sabe o que significa amor. Não. Acha que amor é isso, suprir a necessidade do outro. Isso não é amor. Porque é como se elas não conseguissem aceitar que no semáforo todos os sinais são importantes. O verde, o amarelo e o vermelho. Todos. Exatamente. Você falou uma coisa. Tem a hora de parar, tem a hora de ter estar em atenção. atenção e tem a hora de seguir. Perfeito. Né? E também eu acho que é uma forma legal... que contrasta com a ideia do desligamento emocional, né? Que é tão pregado assim, né? Porque a solidão, o isolamento é uma das coisas mais destrutivas, né? Então, para todo ser humano, né? Para todo ser humano. Aí você pega uma pessoa que está doente e você olha para ela como um problema. Tem que me livrar desse Carlão. Ai, meu Deus. Ô, Carlão, você tá enchendo o saco de todo mundo, cara. Ninguém te aguenta mais, Carlão. Para de beber. O Carlão vai olhar, olha que legal, Alex, que bacana que você falou isso pra mim. Eu não tinha percebido o peso que eu era pra todos. Agora me senti muito entusiasmado. Muito, vou mudar por isso. Não que legal. Vai mudar não, gente, o Carlão me deu o Alex me deu um toque lá e agora eu tomei jeito. Que é uma visão... se isso acontecer, é a exceção da Seria? exceção da exceção, É entendeu? muito difícil. É aquela coisa, tem gente que não vai precisar nada disso, vai cair uma ficha e vai decidir parar. Eu já tive paciente assim, que eu fiquei até assim, meu Deus, o que aconteceu? Isso não... Que virada foi do essa? tipo assim, mas como assim? Você decidiu decidir. Falei, não vai dar em nada. São a maioria. E deu, tá? E esses são a maioria. A maioria eu tenho das uma pessoas... 40 anos, deu esse puf. Nunca mais. Agora, não sei se é a maioria, mas talvez não seja o grupo das recaídas e... né? É porque quando eu pego o grupo das recaídos, lá, a gente está pegando uma parcela que representa 9% dos alcoolistas, né? Que são a parcela grave, a parcela que chega no consultório. Que é mais difícil que mesmo. Que é mais difícil. Só que a gente tem aí 91% que estão por aí, trabalhando normalmente, não bebem todos os dias, tem uma família mais ou menos... tem alguns problemas que as pessoas vão se acostumando a achar normal. Tem isso também. Tem quase que seria o alcoolismo subclínico, no sentido assim, não está paralisando determinadas áreas, mas está ali. E é clínico, às vezes até leve, moderado, e a pessoa funciona normal. E todo mundo olha e pensa, não, é normal, porque todo mundo bebe, porque é normal, a quantidade que todo mundo bebe é essa mesmo, ter ressaca é normal, ou nem tenho ressaca, sou forte para bebida, né? Então como é que eu posso ser alcoólatra? Eu não chego em casa tropeçando. Nunca bati em ninguém alcoolizado. Eu nunca bati gerei de carro. dano. Estacionava o carro direitinho. Né? Às vezes Eu eu sempre fui para casa direitinho. Se gaba disso. Tem gente que Aí se eu brinco e gaba. falo assim, claro, você nunca teve um acidente fatal, nada assim, né? Você tá aí, né? Tá vivo, tá aqui. Exatamente. Realmente. Exatamente. E responder assim é reflexão simples, né? Você nunca teve um acidente fatal, né? Você nunca aconteceu nada, isso aí faz você ficar meio... E esse jogo psicológico eu acho muito legal, assim, porque... Esse xadrez, né? É. De desconstruir pensamentos. Que, na verdade, esse xadrez é uma coisa que, se a gente for ser um pouco mais... Se eu for entrar numa esfera que eu acho que é útil, de ser vulnerável, é como se fosse uma forma de ajudar essa pessoa a sentir uma conexão humana. Isso é muito massa. É verdade. E aí, ela chega em casa, ela tem mais intenção de fazer isso com as pessoas da família dela, por exemplo, também. O que você está falando é uma coisa tão linda, que você está falando quase como se fosse assim... É como se essa intervenção amorosa, né, a ACA, fosse um despertar de humanidade, né? Humanidade que eu digo assim, de que a própria pessoa já não sabia que tinha, entendeu? Agora, Vitor, você acha que
voltando lá um pouquinho, quando a sua professora colocou para você que você... Tá tudo bem com você, com a questão do canal do YouTube, mas ele deu certo. Foi dando, Foi né? dando ao longo do né? tempo. E você acha que, assim, o YouTube, de uma certa forma, não é uma forma de agregar, da pessoa estar vendo naquela fala e se tocando e... Cara, eu vou procurar ele. Eu acho que ele tem uma forma de fala assertiva, mais amorosa. Cara, e você acha que tem tido esse caminho para você? Isso é uma coisa muito massa e que eu tô começando a reunir pessoas para me Porque ajudar. tem acontecido isso comigo. É uma coisa que nunca existiu antes na pesquisa de álcool e drogas, que é ou a saúde mental em geral, é a possibilidade de eu educar uma pessoa sobre um problema e ela poder buscar uma solução para aquilo que não existia essa possibilidade. Né? E aí, tem pessoas que me procuram por causa da minha camiseta do Metallica. Não é Olha porque eu falei, interessante. você entende? Porque ele vê uma pessoa, um ser Porque humano... você luta. Aí olha a necessidade de identificação, né? Total. De Você vê ali no identificação. grupo. Pessoal, porque eu conheço um monte de médico que fala sempre as mesmas coisas do alcoolismo, parece que não entende. Você já foi alcoólatra, Vitor, porque de todo jeito. Como é que você sabe essas coisas aí? Que eu escuto, cara. É porque a gente tem uma escuta empática, né? É. De se botar no lugar do Eu outro. já vi muitas pessoas com isso, cara. Exatamente. Ele me entende. Exatamente. Né? Por que eu tô falando isso? Porque chega muita gente assim, nossa, a forma de vocês falarem, vocês não estão me julgando. E na nossa área especificamente, todo mundo tem muito essa coisa do julgamento. Porque ele já é julgado por tudo e por todos. Então, quando escuta uma fala sua e fala assim, cara, esse cara é massa. Esse cara tá falando não comigo, mas com alguém ali que eu percebo que ele não tem julgamento, eu vou procurar ele. Ele não tá querendo me impor. Ele não tá querendo né? me impor nada. Ele quer somente me ajudar. E a forma como ele lida, ele leva pro... Cara, ele luta, eu gosto disso. Antes de estar bebendo, eu tinha esse olhar. Quem sabe vai pela luta e você consegue trazer ele de volta. Isso aconteceu várias vezes comigo, com um paciente que estava cansado, sabe? Eu vou naquele terapeuta, é a mesma coisa, tem que mudar isso e tal. E o cara vai me atender na praia. Ele só não surfa comigo, mas fica sentado ali segurando minha prancha. Depois eu volto e fico batendo um papo com ele. Quantas vezes eu fiz isso? Nossa, eu queria Todo fazer mundo isso, me hein? chamava de louco. Gostei disso, hein? Mas deu certo. Mas deu certo. É mais para adolescente, né? Você vai botar adolescente não, eu quero ir na praia também. Não, mas olha só, mas você vai botar adolescente dentro de uma quatro sala, paredes e ficar porque você tá pisando na bola, porque você tem que despertar nele o que ele ganha, por exemplo. Porque se ele se droga e bebe muito no sábado, domingo ele não pega onda legal. Não vai. Porque não vai Quero pegar fazer onda algo diferente. legal. Pô, não vou decepcionar o Vitor, eu vou lá. E outra coisa é que as pessoas que amam ele e estão ansiosas e não têm uma orientação, uma referência de como lidar, elas vão fazer aquilo que é intuitivo. Vão cobrar, vão disciplinar. A gente tem uma achando história, que está fazendo certo. É uma história tradicional, até educacional, né? Você tem que ser corrigido. Mas então a minha identidade começa a entrar em conflito com o que você quer comigo. E aí eu não consigo pensar na minha própria identidade, porque eu estou nesse conflito com você. Então eu vou precisar antagonizar o seu desejo para que eu possa ter uma autonomia. E é muito interessante, porque alguém que deve ter ouvido isso deve ter pensado, cara, eu nunca tinha pensado na minha vida nisso. Porque a pessoa que está envolvida nisso, ela não pensou nisso. Ela tá presa naquela coisa de que ele precisaria ser corrigido e só depende dele mudar. E na minha história de vida, as maiores, eu acho que talvez para todos nós, se a gente for pensar bem, quase sempre a gente nem queria ou nem sabia que precisava de coisas que alguém nos ajudou antes da gente se dar conta. Verdade. Cair a ficha, né? E daí, às vezes, a gente faz a mudança, mas alguém me deu essa... Se não fosse a Alessandra lá, com certeza. Eu estaria, sei lá, procurando alguma coisa. Decoramos o nome de Alessandra Calixto. Mas isso é legal. Eu acho que você tem uma coisa que talvez você ser TDAH traga isso, dessa inquietação de não aceitar
que não tem nada para fazer, né? Com todo respeito, é óbvio que a gente não vai reinventar a roda, mas a gente pode botar um pneu melhorzinho na roda. Pode botar uma qualidade melhor da borracha. Exatamente, para ela rodar um pouco melhor. E eu acho que essa inquietação de não aceitar que não tem nada para fazer é que move. E eu acho interessante, tipo assim, ok, a ciência comprovou que aquilo ali funciona assim. Mas a ciência está o tempo todo precisando que alguém inove para um dia aquilo também ser cientificamente comprovado. Então, essa coisa de não ousar paralisaria a própria ciência. Se todo mundo tem que pensasse, casar bem, né? E tem que casar bem duas coisas muito difíceis, né? Eu descobri, foi o amadurecimento da minha adolescência profissional. Entender que certas pessoas eram excelentes cientistas. Com certeza. Mas péssimos clínicos. Que faz uma diferença enorme. E você, meu Deus, eu jamais na minha vida eu aceitaria me tratar com essa pessoa. Mas ela é maravilhosa e eu quero ler tudo que ela escrever. Exatamente. Nós Mas, Vitor, eu acho que é por o aí. cientista produza Continue, pra você gente é estudar e trazer para a prática. E ele vai ser sempre muito bom. Claro. Mas a gente tem que saber o lugar de cada um. Aonde o melhor para mim. Aonde eu consigo surfar naquela onda melhor. Porque eu digo uma coisa, sempre disse isso. O paciente não lê o livro, não lê o artigo. Ele não se enquadra, porque a teoria é muito bonita, sempre, e correta. E a gente tem que ter ali de substrato. E Mas muito na importante. hora que o cara chega no teu consultório, olha para você e tem uma expectativa de diferença, ele não leu aquilo tudo para saber como se comporta. Ele vai se comportar olhando para você, tipo assim, tá, e aí? O que você tem de novo para mim? Porque você é o 10º, que já me falou as mesmas coisas e não eu só tá vim mudando aqui nada. porque a minha mulher, os meus filhos pediram. Só por isso, estou te deixando claro. Então, assim, isso é vida real. Você tem que tirar um coelho da cartola O que você vai falar para que ali ele na hora? possa tentar. E eu acho que a prática baseada em evidência, ela em nenhum momento ela fala, olha, você só pode usar coisas 100% baseadas no mais alto grau de evidência, ainda mais em tratamentos psiquiátricos e psicológicos. Né? Tem que associar a prática clínica, observando a melhor evidência disponível, e inclusive mudar. Daqui a pouco eu descubro que o judô psicológico tem uma outra coisa que é melhor. Sim, e aí claro. vamos mudar, pronto. E ok. E você daqui a 10 anos vai dizer, se lembra que eu disse aquilo? Hoje isso já a gente deu um passo à frente. E eu acho isso lindo, né? Da ciência da observância mesmo, né? E a gente tem que ter muita também humildade de ver que não está dando certo também na observância. Senão a gente fica, né? É tipo assim, foi o que você falou. Comecei alguns pacientes começaram a vir, parentes, melhorou. Então, vamos ver o próximo, A gente tem que ter isso, porque tem coisas que a gente vai fazer e não vai dar em nada. E a gente também tem que dizer, isso definitivamente não está mostrando nada. Então, a gente tem que estar... E dividir isso com o paciente, né? Dividir, tipo assim, quer tentar? Né? A gente sabe até aqui, até ali, vamos improvisar um pouco. Exatamente. Querido, vamos botar aquelas figuras primeiras ali, que depois a gente vai... Mas eu estou muito ansioso para falar outras coisas do álcool. Vamos lá! Vamos mas lá. Olha só, e aí você e o interessante do álcool é que é a droga mais, como é que diz? Socialmente aceita, mais, eu acho até de ritual de entrada em adolescência, de vários ritos de liberdade. passagem. Vamos Né? falar um pouquinho disso. falar sobre isso. Nasceu. Vamos lá. Não, tem estados Passou. no Brasil, não vou aqui botar, porque não é nenhuma crítica, que o filho homem nasce, molha a chupeta na cachaça e coloca. Eu acho que a gente precisa julgar isso. Não, mas eu tô colocando Eu porque entendo. assim, isso foi me falado Eu acredito, eu já como vi. um ritual de... O Eu macho já vi nasceu. de dar né? um pouco de cerveja para beber, para acalmar. Exatamente. Só que esse é o tipo de coisa que a gente precisa, assim, dar a Definitivamente mínima não. coisa. Definitivamente não. Eu quero desafiar outra ideia, Vamos lá. que é a ideia de que beber é uma coisa socialmente aceita. Eu acho que essa é uma ideia fabricada. E a gente está no melhor país do mundo para poder falar sobre isso. Por quê? Fumar já foi socialmente aceito. Sim. Fumar já foi visto como positivo e normal. Inclusive, as pessoas E tentavam o galã fumar. precisa fumar.
Precisava, fumar. né? Precisava fumar. Ele As era um pessoas charme. tentavam fumar e algumas se frustravam por não conseguir fumar porque o certo era fumar. Por que Era isso acontecia? socialmente Que é o que a gente vê com o bonito. vapor hoje com a garotada. Eu preciso ter um vapor na mão. Mesmo que eu não saiba fumar aquilo, mas eu preciso estar com ele segurando. Porque é social. Vocês viram o documentário de vape da Netflix? Eu vi. Assustador. Chocante, né? Chocante, só que eu parecia que eu estava tendo um déjà vu. Chocante. Da indústria do álcool, né? É porque é um documentário que mostra pra gente a responsabilidade que uma empresa tem pelo seu produto. E o que aconteceu com a opinião pública sobre o tabaco? Não foram os cientistas com seus jalecos e gravatas dizendo sobre os males do tabaco, porque isso já estava estabelecido décadas atrás. Os jornais falavam um pouco sobre isso. As matérias eram muito comedidas. Foram só a partir de mudanças na legislação, de restrição, de propaganda, de cuidados com a população, que as pessoas começaram a aumentar a percepção de risco daquilo. Que as pessoas começaram a perceber, cara, fumar acho que não é uma coisa normal. E teve várias sociedades antigas que fumavam. E a gente não olha para isso e pensa, não, mas olha, não sei quem fumava. Vamos seguir os ensinamentos, sei lá, o Galeno fumar, não sei, entende? As pessoas não começaram esses argumentos sobre história e a cultura e a necessidade humana de se drogar, eles são muito discutíveis. E a ideia de que beber é normal... O fruto de ignorância mesmo, né? Eu ignoro... Mas consequências. Acho que sim, a educação passa por isso, mas como que esses dias chegou uma professora no meu direct e falou, Vitor, achei muito legal esse negócio que você faz. Eu não tenho nenhuma pessoa que bebe na minha família e eu não bebo, mas eu queria que você me ajudasse a ensinar para, sei lá, ser uma influência positiva na vida dos jovens para diminuir as chances deles beberem. Eu vejo que eles já estão bebendo. Os meninos no Brasil já estão começando a beber com 11 anos, as meninas com 13 mais anos. A idade está baixando. E aí, é muito triste olhar e pensar que, sim, ela pode fazer algumas coisas, mas como ela vai chegar e falar, olha, Carlinho... Vamos dar o Carlão. Olha, Carlinho, beber faz mal, beber estraga o cérebro, ainda mais o seu cérebro em desenvolvimento, beber dá câncer, beber... traz tudo de ruim, você vai ter um pior desempenho profissional, acadêmico, familiar, você vai ter uma chance de ter uma vida infeliz quando você tiver agora, se começar a beber agora, principalmente. Não tem benefício nenhum você beber. Aí a hora que essa professora se conecta com ele vai lá e vê o time de futebol dele favorito sendo patrocinado por um grupo produtora de bebidas. E a gente tem a produtora de álcool mais influente do planeta, é do Brasil, né? A Ambev. E aí patrocina eventos de todas as naturezas e pessoas influentes. Meu influencer de saúde vai lá e fala sobre o álcool. Aí colocaram a Monja Cohen. Monja Cohen, muito legal. Embaixadora da moderação da Ambev. Aí perceberam que o público LGBTQIA+, não estão bebendo tanto quanto poderiam. Vamos trazer a Linda Quebrada para ser a embaixadora da diversidade. Poxa, o pessoal está começando a se preocupar com reciclagem. Vamos então no Rock in Rio fazer o mundo mais verde. Entendi. Aí o Carlinho vai olhar e pensar... Essa minha professora parece que não sai de casa, não vê TV, não vê as pessoas, tá todo mundo bebendo, olha que legal. Nós estamos pensando sobre um mundo mais verde, minha professora só consegue pensar naquela coisa ali. Ela não se dá conta de que beber um pouquinho faz bem para a saúde. Aí o que ela vai fazer? Ela vai lutar contra a maré? É muito pesado, e não que ela não possa, e certamente muita gente vai ser auxiliada se ela tiver a oportunidade de receber informações. Mas como é que é para uma pessoa leiga digitar no Google sobre informações de álcool? Eu já fiz isso para saber. É um show de horror. E o horror não é nem que não tem informações, é que elas são muito seletivamente colocadas. Porque eu me achava muito safo, né? Agora eu entendo dessa parada aí, o conflito de interesse, eu estudo isso todos os dias, há muitos anos. Até eu me deparar com a publicação de uma das fontes mais influentes na divulgação de assuntos sobre saúde e álcool, na mesma frase, que é o CISA,
que é patrocinado pelo Grupo Ambev e que tem no seu conselho deliberativo pessoas que são diretamente do Grupo Ambev. E quando você vai ver as publicações, fala, o álcool em excesso faz mal. Beba com responsabilidade. Aí eles falam, olha, porque nós aqui do CISA somos uma entidade que faz parte do cuidado da saúde populacional, como a OMS prega, para que seja feito, que os produtores quem fabrica os produtos que fazem mal à saúde pública participem da proteção da sociedade contra isso. Mas a gente tem uma robusta evidência de que sempre que a raposa fica encarregada de cuidar dos ovos do galinheiro, de vez em quando some alguns. E aí, eu sei que até tem documentos deles que dizem isso e que vinculam documentos da OMS dizendo que a OMS recomenda que eles participem disso. Não, a OMS contraindica que eles fazem isso, com todas as letras. Só que eu acho que está acontecendo uma coisa que eles não esperavam. Tem mais pessoas falando isso. E aí acontece o quê? Chega na padaria, domingo de manhã, do lado do frango assado, tem cerveja sendo vendida. E daí o pai da criança, ou a mãe, toma uma cerveja no domingo de manhã, porque isso é normal. Uhum. E aí tem estudos da Inglaterra mostrando que as crianças de 5, 7 anos de idade conhecem mais marcas de cerveja do que bolachas, fast food, brinquedos. Então, não é de se admirar que a estimativa de consumo de álcool por menores de idade seja de 15%. Né? Dos jovens. Menores de 18 anos. Menores de 18. Uhum. 15% é muita coisa. É muita coisa. Né? E se os bebedores, se os 10% que mais bebem no Brasil passassem aos limites mais moderados, a Ambev perderia no dia seguinte 60% do lucro. Uhum. Você acha que a campanha da sustentabilidade ela serve para isso? Muito pelo contrário, a OMS tentou fazer timidamente, que é bem pesado isso, uma meta para diminuir o abuso de álcool em 10% de 2015 a 2025. A gente só tem crescido. Que é ano que vem, 2025. Né? A gente só tem aumentado. Só que interessante, o último relatório do CISA foi um estudo qualitativo. Porque não, qualitativo, o que significa? Eles fazem o quê? Eles trazem um monte de informação para dizer coisas que não levam a lugar nenhum, que não dizem quantos por cento agora estão bebendo. E os 2 maiores estudos feitos pela Unifesp, do Lenad, têm amostras de 3 mil pessoas. 3 mil pessoas, quando eu vou fazer um evento, tem 10 mil pessoas. Então, os 2 maiores estudos epidemiológicos do Brasil tem 3 mil pessoas cada um. Eu acho que ninguém contava com a força dessa informação poder ser divulgada por uma pessoa que está na casa dela. Um único médico ou outro médico lá que se junta e, de repente, começa a ter 1 milhão de visualizações. A última campanha da OMS foi altamente... gastaram muito para 2 milhões de pessoas verem. Da campanha da Organização Mundial de Saúde. E eu vou te dizer, o pessoal é muito bom. Só que é muito difícil eles terem a velocidade de melhorar a comunicação, sabe? Fizeram até uma inteligência artificial. Tem um site, até quem quiser ver, da OMS, PAHO, P-A-H-O, que você consegue conversar com uma mulher, uma inteligência artificial, para ela te falar informações confiáveis sobre o álcool. Jura? PAHO, P-A-H-O. Parro. Mas é muito desagradável. Eu entendi. Terrível. É muito desagradável, porque eu tentei conversar com ela, mas travava. E eu acho que eu entendo um pouquinho como é que acessa. Eu não consigo. Eu falei com ela um pouco, depois ela travou, aí eu não fiz a pergunta do jeito que ela queria. Eu não saí com dado nenhum. Aí eu tive que pegar o PDF lá no final para olhar. A gente está numa época que as pessoas acessam a informação de outra forma. Com certeza. E atualizar isso é difícil, né? E aí... é muito interessante que as pessoas não ficam chocadas com o fato que aconteceu na proibição de propagandas para bebida alcoólica, né? A indústria fala, não, olha, veja, o Brasil tem uma proibição de propagandas de bebida alcoólica. Quando foi passar a lei, consideraram bebida alcoólica. Você sabe onde é que eu vou chegar, né? Exatamente. E aí, não sei como que aconteceu, eu não encontrei mais informações. Se vocês souberem como que aconteceu, eu tenho bastante curiosidade de saber. Na calada da noite,
mudou para 12%. E ainda pode, dependendo do horário, depois pode ainda. Mas 12%. A bebida mais fabricada e mais vendida do Brasil é a cerveja. Aí eles colocam no imaginário popular de que a cerveja é mais leve, de que tá tudo bem. Nós não fazemos mais campanhas com mulheres de biquíni, porque a gente percebeu, aumenta o feminicídio, olha como somos legais. E aí, então, vamos começar agora a fazer cerveja sem álcool. Sabe por quê que eles estão fazendo cerveja sem álcool? Tem uma hipótese? Eu tenho uma hipótese. Não, fale, por favor. Você aqui é o especialista. É que isso é uma especulação, né? Por isso você tá falando acho. Você não tá Você afirmando. não tá afirmando, você tá... eu acho. Até porque não é do feitio deles escrever esse tipo de coisa. Né? Essas coisas ficam sempre nas entrelinhas, uma confusão de informações que você vai olhar e vai tentar entender. Meu Deus, não tem como entender nada. É porque vão proibir a propaganda de bebida em algum momento. É insustentável. Vários Você acha países. que vai caminhar como o cigarro? Vai caminhar. Para dar essa ruptura total. Não sei se como o cigarro, porque o lobby da indústria do álcool é bem poderoso. Não, mas o Mas cigarro, o cigarro era também muito, era muito, Era né? muito. Só que eles fizeram um erro que a do álcool não fez. Eles falavam, demoraram para admitir que o cigarro causava câncer. E as pessoas pensaram, tá, eu não sou idiota. Agora eu tô vendo quem vocês são. A do álcool, não. A do álcool chega e fala assim, não, veja, a gente tá fazendo cerveja sem álcool, ela foi um pouco mais veloz. E ela começou a mirar agora mulheres que estão campanhas com mulheres. E aí, quando forem restringir a propaganda para televisão, até eles entenderem o que é um remarketing, o que é uma campanha de alcance no Facebook Ads, o que é um tráfego pago, até o pessoal entender como é que é isso, para restringir, para fazer toda essa regulamentação, foram-se mais 10 anos e a OMS olha para isso e... Não vai tem fazer a o quê? mesma velocidade, né? É mais difícil, É bem porque mais pensa a difícil. quantidade de dinheiro que entra, né? Daí pega um influencer de saúde. Eu vi recentemente uma influencer de saúde que fala sobre saúde baseada em evidência. Milhões de visualizações em todos os vídeos. Fez uma propaganda para a Heineken, com álcool às vezes, e outras vezes sem álcool. Pré-carnaval. Isso não é por qualquer motivo. O carnaval é a Black Friday deles, né? Sim, sim. E aí as pessoas olham, e daí eu critiquei isso, e o meu próprio público falou, mas Vitor, qual o problema? E eu precisei fazer longas explicações para explicar qual é o problema. Só que a propaganda da cerveja sem álcool dura 1 minuto. As explicações do Vitor, por melhor que ele seja, por mais que eu dance, vire, bata na tela, coloque uma música viral, faça uma estrelinha para tentar trazer a atenção da pessoa, vai dar aí uns 5 minutos, 7 minutos. Se eu for muito rápido, fazer umas transições, mandar um negócio para a pessoa comentar e ganhar um PDF, fiz até isso. Mas Não tem como capturar a atenção. A ideia rápida é, Exatamente. olha, sem álcool. Que isso? Álcool é normal. Sem álcool, que isso? Não tem problema. E daí acontece o quê? É muito complicado, porque os jornais também, por exemplo, quando o Lenard, lá no Unifesp, né, esses 2 grandes estudos, que são estudos bons e respeitados, eu não estou desqualificando eles de maneira nenhuma, só que é uma grande Ainda iniciativa, assim, é uma grande iniciativa, é uma amostra representativa, mas quando eles publicaram dados sobre maconha, cocaína, os jornais publicaram. Quando publicaram sobre álcool, Não houve publicação. houve sons de grilos. Por quê? Porque é complicado. O jornalista tem a pauta dele, mas tem o patrocinador. O patrocinador ele pesa bastante. E o conflito de interesses vai sendo diluído. A gente desenvolveu uma tolerância Você está dizendo da propaganda subliminar. subliminar. Aquela silenciosa. É silenciosa. Silenciosa. E o cigarro não fez, eles demoraram um pouco mais. Mas daí agora, quem que é o maior vendedor de vape? A própria indústria. E a indústria do álcool, não sei se vocês ouviram falar que agora, um cara que eu admirava muito, até fui num outro podcast uma vez e falei sobre ele, achava ele super legal, porque David Nutt, ele fez grandes estudos, mobilizações grandes para mostrar os impactos das drogas e mostrou que não é que as drogas são seguras, ele é um cara meio controverso, mas ele mostrou que o álcool, baseado em vários critérios de dano a si e aos outros, é a substância mais danosa para o indivíduo e para a sociedade. E ele foi demitido, né, depois desse relatório e outras polêmicas. E ele era um cara que parecia ir contra,
Mas agora ele foi contratado. Uhum. Não para fazer cerveja com álcool. Não. Para fazer álcool sintético. Vocês já viram? Não. Não, isso não. O David Nutt, há décadas, ele tenta pesquisar álcool sintético. Uhum. Já fez algumas substâncias que ativassem o GABA, que é o receptor cerebral que o álcool atua, entre muitos outros. Inicialmente, né? Naquela fase. Para a pessoa conseguir ter o lubrificante social, as sensações prazerosas do álcool sem ter ressaca, sem ter danos para o fígado, igual o vape. Vamos fazer uma substância que seja segura, mas que dê o barato, para aumentar o consumo das pessoas. E aí o que acontece? Ele desistiu de fazer sozinho. Porque para pesquisar uma substância nova, são milhões de dólares e que vão sendo jogados no lixo, porque se deu um erro lá, é normal dar um erro, vão ser mais milhões de lixo. E agora ele se associou para fazer álcool sintético. Buscar isso. Não tem ainda, tá? Não adianta você querer comprar. Estão tentando fazer. Se falarem é mentira. Ele não saiu ainda, mas tem toda a iniciativa, tem o site lá, Alcarelli. Alcarelli é o nome... É o nome da substância que não foi revelada, não foi vendida. Estão fazendo... Que está em pesquisa. Que daí eles usam coisas que... e eu estou achando muito bonito esse movimento que começou no Brasil desde o ano passado, que é o movimento das... desmascarar as pseudociências, né? Porque a indústria do álcool, ela vai querer usar isso. Se você está me vendo em 2030, você vai ouvir isso. Usar a indústria da cura, né? É fitoterápico, então não tem problema. É natural, então não tem problema. Então... Porque como se a folha de coca fosse feita, né, na indústria, né? Como se eles fabricassem, né? Como se a heroína não viesse, né? Da papoula. Exatamente. Ela foi fabricada. Exatamente. Então, ele tem esse discurso já tem todo um marketing em cima, já tem toda uma expectativa, né? Sobre essa bebida sem álcool. E a galera falando nos fóruns e não sei o quê. Já tem um burburinho. A hora que lançarem isso, e aí vamos ver, será que vai ser uma coisa segura? Né? O vape a gente está vendo que não. Né? O vape veio para teoricamente... ser uma iniciativa terapêutica de abandonar o tabaco. Assim ele vai abandonando aos poucos. Eu acho até que abandonou, mas criou um outro. E outros que já entraram direto nele só. Exatamente. Nossa, eu tenho pacientes o adolescente, às vezes, não teve acesso ao cigarro. Pulmão destruído com vape. E não só o pulmão, mas assim, a nicotina do cigarro é 1 miligrama. Eu tenho paciente que usa 20 miligramas em 5 minutos. Eu falei, cara, peraí, deixa eu calcular aqui. É mesmo? Nossa, quantas vezes você fuma vape? Ele mede. Não, eu vou mexendo, eu vou fumando o dia todo, não tem problema. O dia todo. Eu fiz, nossa, a hora que for parar, nós vamos ter um problema. Vamos. Eu acho que já começou. Agora, eu não sei se foi no seu, Vitor. Coincidentemente, semana passada, eu não sei se foi no seu Instagram ou foi alguém que eu vi rapidamente. Eu tava no avião, nessa correria da gente, e aí eu vi rapidamente alguma coisa de que essa cerveja sem álcool, ela tem álcool, mesmo uma dosagem muito pequena. E que é muito arriscado até para... eu vou beber sem álcool, porque aí eu posso dirigir. E tem gente que tem sido pega com essa quantidade mínima, porque bebeu a cerveja sem álcool. Eu adoro aproveitar as oportunidades para poder falar mal sobre a indústria da bebida, sobre a bebida e falar as coisas. Só que... eu preciso ser honesto. E para mim é mais importante do que esse meu desejo. Sem dúvida. A verdade é que a cerveja sem álcool, principalmente de grandes corporações, como a Verde, ela, porque o processo de fermentação, com as maiores tecnologias, eles conseguem manter o nível de álcool abaixo de 0,5. Quanto mais tecnologia, às vezes mais, até às vezes 0,00. 0,00. E como a gente tem um metabolismo médio de 10 gramas de álcool por hora... Então, quer dizer o quê? Mais ou menos uma long neck, um pouco menos por hora, a pessoa teria que tomar, tipo assim, 3 litros de cerveja sem álcool durante uma hora para sair no zero. Ela teria que tomar mais do que isso para começar a sair como se fosse um gole de cerveja. É muito difícil. São 6 litros de álcool, mais ou menos, para ela... Em meia hora. Não aguenta. 6 litros de álcool em meia hora, talvez o bafômetro vá pegar. Talvez. Ele é bem baixinho. Sim. Então é bem difícil. Eu já tive paciente que foi pego na lei seca por floral de bar. Floral de bar tem bem mais porcentagem, exatamente. né? E tive vários que não foram pegos realmente com a cerveja zero.
É verdade. Esse floral de bar, faz sentido ele que tem você tá muito falando. álcool. Faz sentido. Faz bastante. sentido. E o pessoal acha que álcool de cereais não é álcool. Gente, se não for álcool, o álcool normal, vai ser o quê? Metanol? Metanol deixa cego. É álcool. Etanol é o álcool que tem na cerveja, que tem no vinho, que tem na cachaça. É o mesmo álcool. Mas tem álcool de vários outros. Né? Do arroz, Do arroz. qualquer, Qualquer, que é o saquê. Que é o saquê. qualquer carboidrato simples, qualquer açúcar, né? Qualquer glicose que possa ser utilizada pelo aquele fungo, Saccharomyces, ou até aqueles de pão mesmo, Sim. que coloque para fermentar, o metabolismo desse fungo, ao invés de soltar lactato, como é o nosso músculo, ele solta etanol. Então, qualquer coisa que tiver açúcar e fermente com esse fungo vai ter álcool. Vai gerar. E o etanol, se tiver sorte, né? Se tiver muita má qualidade, geralmente por outros fatores, pode ter metanol. Que o pessoal fala muito da lei seca, né? Dos Estados Unidos, né? Que o pessoal lá teve com moonshine, né? Que tinha intoxicações por metanol. Que era, o pessoal fazia whisky, outros tipos de bebida, conhaque clandestino, né? E aí tem muitas impurezas, né? O que pode acontecer. Pode acontecer. Né? Não Porque, vai, assim, tem que cuidar. Você vai numa festa dessas que reúne 10 mil, 100 mil pessoas, a probabilidade de ter álcool ali adulterado existe. Pode ter. Existe. Existe. Ainda mais não bebidas clássicas como a cerveja, mas outras que sejam na base de drink, muito provavelmente a adulteração é muito maior. Mas uma coisa que também é importante falar é que o álcool ele é usado como medicamento na medicina para várias coisas. Sim, claro. Né? O pessoal fala, mas Hipócrates dizia que o álcool é o remédio. E isso é verdade. O álcool é muito importante para asepsia. Sim. Claro. A gente usou muito, né, na pandemia, o álcool em gel nas mãos. Bastante. Muito importante. Ou intoxicação por metanol. Etanol serve como um antídoto. Acho que foi a Ana que falou Metanol, que antigamente né? a anestesia era feita com álcool. A anestesia era feita com álcool. Exatamente. Jogava na pele. Não, abafava Anestesia. mesmo. É porque não tinha o que fazer, Não né? tinha. Não tinha o que fazer. Exatamente. Mas algumas pessoas falam, não, mas se foi usado como anestesia é porque tem alguma coisa boa nisso. Não, é porque o Porque mundo não era tinha outra difícil. opção. Não tinha E outra outra coisa, Você dá uma aí paulada na cabeça da pessoa? Exatamente. Ou paulada e fazia um traumatismo encéfalo, né? Vou dar um soco no queixo só pra nocautear. Aí quem sabe? Exatamente. Mas nunca deu certo, né? Porque você operava, mas a pessoa, até pela intoxicação hepática, Morria pela... E tem mais um uso do álcool, o etanol, para a saúde, que é muito importante. Na quimioembolização de alguns tipos de tumor ou coágulos, pode usar o etanol para isso. São os usos para... Sim, existem, né? É um fato. Sempre a questão Agora, tomar o álcool para ter o objetivo de saúde é uma Não. coisa completamente... contraditória. Não há nenhum tipo de discussão de qualidade, e as pessoas têm essa dúvida, porque a indústria promove esse tipo de discussão. Não, olha, cada hora os pesquisadores acham alguma coisa. Sobre o álcool, já é muito pacífico, de qualquer fonte confiável, a gente encontra evidências de que o álcool não é saudável. O álcool não tem dose segura. Vou tomar. Mas, claro, depende do tipo de pessoa, vai ter um tipo de risco. Sim. E sabe uma coisa interessante que eu estava estudando sobre álcool e que é um pouco fora da caixa? Eu fui estudar sobre álcool e eu vou muito a fundo às vezes nas coisas, né? Não sei se você já ouviu falar de hiperfoco. Hiperfoco, exatamente. Por que será? Eu fui descobrir, eu fui investigar como é que porque eu fiquei muito frustrado e muito impactado quando eu fui ler sobre as diretrizes do álcool e eles falam, as mais variadas do mundo todo, eles têm que fazer uma simplificação. Então eles dizem, tanto de álcool é baixo risco, tanto de álcool é moderado risco. Daí eu pensei, quanto é esse risco? E o que eles chamam de baixo risco? A gente tem uma boa estimativa de se for homem, se for mulher, se for tal peso, tem uma boa estimativa. Então a gente tem essa estimativa boa, mas a palavra baixo risco significa o quê? Aí eu fui estudar sobre isso e descobri um cara, um dos mais importantes, se chama Romberg. Ele fez parte das estimativas de risco ambiental nos Estados Unidos, ele tem as maiores publicações sobre isso.
E aí tem vários cálculos de uma engenharia bem complexa com vários fatores que eu não quero matar de tédio os espectadores, mas que vão estimando. Por exemplo, um avião pode cair. O risco não tem como ser zero, porque o investimento para que isso acontecesse seria inviável. Então, todo mundo aceita um pouco de risco. Tipo assim, água. Se a água estiver intoxicada e alguém morrer por isso, a estimativa é que de 1 para 1 milhão, tá tudo bem, tá? 1 para 1 milhão é uma pessoa que a gente não sabe quem é. Talvez eu tome essa pelo time, né? Porque para ter água potável. 1 para 1 milhão, não assusta tomar água da torneira. A poluição do ar, pernas de barata nos alimentos, né? Cabelos de rato, 1 para 1 milhão, Tudo mais bem. que isso não. Agora, quando são fatores de risco que dependem do indivíduo, aí o julgamento é um pouco mais estreito. Vai para 1 para 1000. A pessoa fumou. Não vamos investir mais do que chegar a 1 para 1000. Ou a pessoa teve uma doença sexualmente transmissível. 1 para 1000. Acidente de trabalho, depende da circunstância, vai 1 para 1000, mas continua para isso. Agora, quando esse fator é o etanol, o consumo de etanol, vai para 1 para 100. Baixa radicalmente. Se 1 a cada 100 morrer por conta do álcool, a gente vamos deixar assim mesmo, que tá tudo bem. Eu não sei o porquê disso, eu tenho minhas hipóteses, que tem a ver com o que a própria OMS determina, que tem várias publicações sobre quais são as medidas custo-efetivas para prevenir os danos pelo uso de álcool. Eles não falam danos pelo abuso de álcool, danos por uso de álcool. Por uso. Né? E essas medidas, elas vão esbarrar em restrição de locais e horário de venda. E a gente marcou uma boa para a ciência no Brasil. Um dos estudos mais importantes para isso foi feito em Diadema, em que diminuíram os assassinatos, estavam taxas muito altas ao longo dos anos, e tinha pouco dinheiro para investir, e resolveram pegar uma medida gratuita, porque para investir em policiamento e proteção era muito caro, pegaram uma medida que não custou nada para o Estado, que foi de fechar os bares às 11 da noite. Até às 11 da noite foi aberto. Só não pode ser 24 horas. Naquele mês diminuiu em 40% os homicídios. E aí o mundo inteiro olhou para isso e falou, que legal, Brasil, que legal, vocês estão evoluindo nessas... Foi só Diadema. Só Diadema. Né? E aí, por que ninguém faz nada em relação a isso? Porque os bares ganham muito com a venda de álcool, a indústria ganha muito com a venda de álcool, e os políticos ganham muito fundo de campanha da indústria do álcool. Porque a população aceitaria ter medidas mais rígidas. Ele talvez ganhasse votos, mas perderia apoio político. Apoio político. Então, eu tenho impressão, porque eu vi uns vídeos do Sérgio de Paula Ramos, né, que é um dos maiores nomes do estudo de álcool e drogas do Brasil, ele falando que um tempo atrás, ele ia em congressos e às vezes comitivas de imprensa iam entrevistar ele, e ele falou que tinham 5 coisas que deveriam ser proibidas para melhorar os danos pelo álcool. E ele foi um por vez, né? Aumentar impostos, restringir locais e horários de venda. E aí ele foi falando outros, e o 5º era banir a propaganda. E só foi ao ar os 4. Porque eu fui em alguns podcasts e eu falei isso, sofri muito hate. Porque as pessoas pensaram o seguinte, o Vitor, ele é de esquerda, ele é socialista, ou ele acha que o Estado tem que intervir, porque ele... E eu vou te dizer, não tem nada a ver com isso. Sim. Esses dados não vieram da minha cabeça, eles vieram de muitos estudos. Não, e da própria Organização Mundial de Saúde. Da própria Organização Mundial de Saúde. Tem, inclusive, um conceito de economia que fala o seguinte, um conceito da lógica econômica clássica de Pigovian, que quando uma substância ela causa danos à saúde pública, ela precisa ter um aumento de impostos para compensar os danos que ela causa. Entendi. Entendeu? Por exemplo, eu vou vender cigarro. Cigarro dá câncer. Câncer dá custos para a saúde. Então, o imposto para isso, o Estado tem que recolher, porque senão o Estado vai sair no prejuízo. Faz décadas que o Estado brasileiro sofre prejuízo por conta do uso de álcool. Porque os impostos que colocam são muito baixos
né? Daí o pessoal fala, não, Vitor, mas os pobres vão dar um jeito de comprar. Não, existem estudos de elasticidade econômica que mostram o quanto dá para aumentar o preço para a substância ser menos consumida e as pessoas terem mais saúde. E esses ajustes são feitos baseados nesses cálculos econômicos de saúde pública, né? E aí... Durante muito tempo se fez isso com a indústria do tabaco. Os impostos eram altíssimos para tentar ver se justificava tudo isso, né? E não justificava. E a gente tem uma estimativa de perder a cada ano 7% do PIB de prejuízo com a indústria do álcool. E porque o álcool aumenta a pobreza, né? As pessoas mais pobres, elas tendem a beber mais e dedicar menos, ter menos empregos bons, perder esses empregos, e os filhos dessas pessoas têm mais prejuízo porque elas passam a gastar mais com álcool e gastar menos tempo e dinheiro para investir nessas crianças. Então, o álcool alimenta a pobreza, né? Tanto que essa iniciativa do OMS não fala só do álcool, ela fala de 17 itens de desenvolvimento sustentável. O álcool, desses 17, o álcool só afeta 14 diretamente. De 17. Bastante. E aí veio uma campanha do Carnaval dizendo que, olha, o seu brinde alimenta famílias de catadores. Você entende? Daí a população olha e pensa, cara, eu posso confiar nessa empresa, eu não preciso me preocupar com esses problemas, porque eles estão pensando isso em mim. Eu fui no Rock in Rio e tinha lá para eu pensar sobre um mundo mais verde. Mas a pegada de carbono da cevada, ela é insustentável. Tá, mas o que é pegada de carbono? Até eu explicar, vou ter que fazer que dancinha do TikTok para alguém ver isso aí. Entende? Começa a entrar em coisas que são muito complexas. Daí a pessoa escuta lá, o Vitor falou em imposto. Ele deve ser uma pessoa que... Quer aumentar a influência quer do que o Estado mande em todo mundo. Mas aí, Vitor, a gente tem que pensar o seguinte. Num mundo como o nosso, e isso é fantástico das redes, o conhecimento está aí. E aí eu acho que cada vez mais esse conhecimento nos traz responsabilidades pessoais e até mesmo coletivas. E principalmente educacionais, né? No sentido, não dá para dar cerveja para uma criança achando que é engraçadinho. Não dá para molhar a chupeta de uma criança na cachaça. Então, assim... já crescendo igual o papai. Isso tudo a gente não tinha acesso, né? Hoje, aquilo que você está falando, está tendo muito mais acesso, né? Isso me dá esperança. Não, a esperança sempre, né? Que é uma informação em massa, né? Que não existia essa possibilidade. Vamos dar uma olhadinha aqui. A figura A, que é a primeira lá de cima. Isso. Fala um pouquinho pra gente dessas três aí, né? O cérebro de uma pessoa normal, o cérebro de uma pessoa com Alzheimer, o cérebro de uma pessoa com alcoolismo. Eu? Esse é uma... eu vou dizer uma coisa que é contraintuitiva, tá? Só para vocês pra você que está me assistindo não pensar que eu sou a pessoa que fala coisas extremas o tempo todo. É que certas coisas que têm que ser ditas, elas são extremas, não é porque eu quero ser extrema. Isso mostra um afinamento cortical, né? A gente tem aqui um cérebro normal e aqui tem um afinamento cortical da doença de Alzheimer. Daí quando você vê esse afinamento cortical, você vê que ele é mais marcado sulcos aqui, vão né? ficando mais profundos, não né? Tem mais, Exatamente. E quando você olha o álcool, você vê que esse afinamento cortical ele é mais difuso. Mais generalizado. É mais generalizado. Exatamente. Total. Você vê que o Alzheimer está mais localizado ali, né? Na frente, naquela parte. Exatamente. Ali. E agora eu vou pegar meus haters. O afinamento cortical, ele acontece em praticamente todo alcoolista. Ele, na maior parte das vezes, ele é um quadro simplesmente de um transtorno neurocognitivo, que pode ser leve, uma dificuldade de atenção, ou de iniciativa, ou de calcular os comportamentos, e né, ter um comportamento organizado, voltado a um objetivo. A pessoa, às vezes, é meio esquecida, mas nada muito grave. Se a pessoa parar de beber nesse estágio, ela tem uma grande chance de ter uma recuperação completa. Completa, né? A não ser... Mas isso vai evoluindo ao longo do tempo, né? Maior chance. Só que quando a gente fala em recuperação, a gente não está calculando aí o quanto esse cérebro poderia estar melhorando e ele estava sendo piorado. Mas ele tende a ter uma recuperação completa desse afinamento cortical. Isso é muito legal. Isso é fantástico. Para deixar claro que qualquer hora é hora de começar. Qualquer hora pode você começar sempre vai ganhar. Né? Agora só já tem não uma mais hora jeito. que não.
Isso vai evoluindo por várias razões, e se vocês quiserem, eu adoraria poder falar disso também. Quando chega num quadro amnésico, né, a pessoa pode ter uma demência alcoólica, começa a ter menos chance de recuperação completa. Quando chega lá mais na parte dos corpos mamilares, que é mais para dentro, não vai dar para ver nessa imagem, a gente consideraria uma amnésia confabulatória. Esse tipo de demência alcoólica, as chances de recuperação são mínimas. Mínimas, né? Qual a diferença? Talvez alguém que vai ter tem que ser um médico, tá? Não vai diagnosticar o Exatamente. seu familiar. Isso é muito difícil, até para o médico. Mas, grosso modo, para vocês conversarem com o médico, pensar nisso. É aquela pessoa que, por exemplo, você fala... Eu ia avaliar pacientes no internados, né? Daí eu falava, ô, seu João... Lembra a gente jogou futebol ontem lá no pátio? Nunca joguei futebol com o seu João. Mas ele confabula Eu nem jogo disso. Futebol. Ele fala, lembro sim, doutor Vitor. Que ele lembro vai sim. tentando preencher. Ele preenche, isso. É confabulação, né? Confabulação é o nome disso. Ele aproveita a dica e preenche a memória. Você faz uma pergunta, a pessoa não lembra, ela inventa uma história. Exatamente. Confabula, né? né? Tá mentindo, tá inventando coisas. Esse confabulatório já é uma característica... Estado de gravidade. Um estado de gravidade que daí as chances de reverter são muito menores. Claro, quanto tempo leva? Às vezes demora isso para voltar. Meses, às vezes até alguns anos. Né? Tem estudos que mostram que até depois de uns 5 anos a gente ainda consegue ter algumas melhoras. E por várias razões, né, isso acontece. Que daí seria mais a demência de Wernicke-Korsakoff, né, a amnésia confabulatória. Já é a confabulatória mesmo. Também todas com comprometimento mais global mesmo. Porque o pessoal olha para essas imagens e sabe o que eu conheço a cabeça de alguns deles. Você está ouvindo, você vai... eu sei o que está passando na sua cabeça, você que está vendo. Olha para isso e pensa, eu duvido que o meu cérebro está assim. Eu penso bem, eu trabalho, eu gerencio 50 funcionários, 5 equipes, eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo. Não estou com essa dificuldade. Uma hora aparece. Então, vou fazer um exame de imagem para ver se meu cérebro está assim. Se estiver normal, eu passei de radiologista. Exatamente. Aí também já é truque. Próximo, Bru. O que acontece quando ingerimos álcool? Então, aí tem uma gravura, Vitor, que é muito de tudo que o álcool danifica, digamos assim, né? Cérebro, coração, fígado, rins, estômago. Tem aquela coisa, todo mundo acha que álcool só faz mal para fígado. Então, a gente queria que você falasse um pouquinho disso, porque isso é um pouco lenda, né? Podemos dividir em duas coisas. A primeira é o que acontece quando ingerimos álcool na hora. Tá. E depois, logo que a gente ingere e depois, ao longo do tempo, depois que ingeriu. Imediato, médio e longo prazo. Quando a pessoa bebe, né, uma bebida que tem álcool... Põe só o microfone bem pertinho de você. Quando a pessoa bebe uma bebida que tem álcool, até a concentração de 70%, via oral, ele vai né, entrar pela boca, ele vai chegar no estômago e ele vai começar a ser degradado por uma enzima chamada álcool desidrogenase. Quer dizer o quê? Ele já começa a ser metabolizado. 10, 15% são absorvidos no estômago. A maioria é absorvida na porção seguinte, que é o duodeno e o jejum. E aí, Já no intestino. E aí, esse álcool vai através de uma veia porta para o fígado, que fica do lado direito da nossa costela, aqui embaixo. Aqui embaixo, né? E o que vai acontecer? Ele vai para o fígado, ele começa a ser metabolizado. Tem mais enzimas que metabolizam tanto álcool desidrogenase para transformar o etanol em aldeído. Esse aldeído ele é mais responsável pela ressaca. O que acontece? Depois o álcool passa, o fígado tenta metabolizar esse álcool, ele para tudo o que ele está fazendo, que tem envolvimento com essas enzimas do fígado que trabalham com isso, para metabolizar o álcool. Ele privilegia. Ele tem aquela coisa de chegou álcool, eu vou metabolizar álcool. Isso, só que ele tem um limite. Você pode colocar quanto álcool tiver, ele vai chegar no limite, ele não passa daquela velocidade de metabolização. Ele quer se livrar daquilo de alguma forma, e aí a enzima aldeído desidrogenase tira esse aldeído, que é o que dá ressaca, esse acetaldeído, e vira ácido acético. E o que acontece? Isso faz com que a pessoa... Só não quero perder uma coisa no raciocínio aqui. Aumenta o álcool no sangue. Só que uma pessoa que faz bariátrica, o que acontece com quem tem bariátrica?
A maior parte das cirurgias bariátricas reduz o tamanho do estômago. Isso causa 2 efeitos. O primeiro tem menos da álcool desidrogenase que ia degradar o álcool que entra ali. Então, mais álcool. E a segunda coisa acelera o envio daquele líquido com álcool para o intestino ali, o duodeno e o jejum. O que acontece? Por que um cigarro vicia tanto? Porque ele tem um início imediato de ação e uma duração curta. O que vai acontecer com alguém que fez bariátrica? Ela vai ter... Bariátrica é cirurgia para obesidade. Para obesidade, para redução. Redução de estômago. Ela vai ter um pico de álcool muito rápido e muito imediato, muito mais rápido. Vai ter dias que não, tá? Eu sei. Tem dias que não, mas vai ter dias que sim. E aí, o que causa o alcoolismo? A ingesta de álcool. Só que mas voltamos para o uso agudo. Esse álcool foi para o nosso corpo. Ele vai se alojar principalmente no cérebro, coração, músculos e rins. Além do fígado. E a pessoa vai começar a ter algumas alterações no funcionamento cerebral. E ela começa mais ou menos, é só uma forma didática de dizer, de frente para trás. E o que começa a acontecer com as primeiras doses de álcool? A pessoa começa a ter uma certa desinibição, porque o álcool diminui a ação do freio. Imagina se o freio está dando um problema, o carro acelera, né? Você vai frear, não freia, ele acelera. Então, se o freio está mais diminuído, se eu enfraqueço o freio, acelera. Por isso que algumas pessoas sentem um pouco mais de euforia, desinibição. Fica mais impulsivo. Fica mais à vontade, mais leve para falar. E fica mais impulsivo. Mais soltinho. Diminui... Uma coisa muito interessante é que diminui a percepção dos sentimentos dos outros através do que é visto. Perde o filtro, né? Você perde a sensibilidade às expressões faciais que vão estar indicando. Que o Alex não faz tá a leitura do outro. Daí você pega e faz uma piada que as pessoas não é muito apropriada para aquele ambiente. Você pega e acha que tá tudo bem você abrir os botões da camisa. Talvez você não fique nu ainda. Mas você começa isso faz você perder um pouco da sua autocrítica. Para algumas pessoas isso é muito interessante, perder a autocrítica. Só que quando a gente perde a autocrítica, se ela é muito excessiva, eu posso ter uma leve melhora do desempenho, mas o que piora é a minha percepção do meu desempenho. Então eu posso começar a falar um monte de besteira e as pessoas ao redor estão olhando para mim com uma cara de, nossa, olha o cara ali. E eu não vou ter essa leitura. E, além disso, isso leva uma desinibição. Porque se a minha autocrítica está baixa e eu vejo as pessoas que teriam alguma restrição ou alguma coisa que não está tão interessante... Eu não leio isso. Não leio isso. Ou se eu estou num lugar que é desagradável com pessoas que eu não gosto muito. Pessoas feias ficam bonitas. Pessoas chatas ficam legais. Comidas ruins ficam mais saborosas. Por mais que diminui um pouco o apetite, porque... O cérebro começa a mudar todo o metabolismo dele, ele começa a parar de usar tanto glicose e começa a usar mais derivados do metabolismo do álcool, e o corpo começa a achar que você está carregado de glicose, porque no metabolismo do álcool ele começa a soltar muito NADH, para quem é da bioquímica e os nerds... NAD, isso mesmo. E aí ele usa o NAD, gasta o NAD e fica NADH, deixando o ambiente do fígado mais ácido, causando peroxidação lipídica. Quer dizer o quê? Pega os triglicerídeos daquele churrascão que você estava comendo com pão de alho, delicioso, e aquela gordura da picanha, e começa, em vez de utilizar essa gordura, ele não utiliza a gordura e ele impede que o organismo use outras formas para fazer a glicose acontecer. E aí, para subir a glicose, né? E aí, a pessoa às vezes fica com hipoglicemia, né? Vai lá no hospital para tomar um soro, né? Soro de glicose. E aí, além disso, diminui discretamente o tempo de resposta, o reflexo. Por exemplo, a pessoa vai ter dificuldade de... Sei lá, alguém vem, faz a mão assim na sua cara, você vai... Leva um tempo... Leva um tempinho um pouquinho maior. Ao mesmo tempo que está dirigindo para frear. Eu ia chegar nisso. Retarda o tempo. Só que outra coisa que retarda é... De reflexos. Quando a gente enxerga e escuta as coisas, quer dizer que o ambiente disparou algum estímulo. Esse estímulo navega... Ele tem um tempo, não é na velocidade da luz. Ele leva um tempo para chegar a luz no meu olho, na minha retina, no nervo óptico, até chegar nos meus lobos occipitais e eu conseguir interpretar essa informação, que uma pessoa que não bebeu nada muito rápido. Mais rápido. Muito mais rápido. Quem começou a beber,
a pessoa, então, vai estar com menos a percepção... E também diminui a percepção de espaço e tempo. Exatamente. Espaço e tempo. Então, se alguém vem me dar um soco, eu tenho dificuldade eu posso até defender, dependendo da minha... Seu poder de esquiva. Do poder de esquiva, mas vai ser muito mais fácil tomar um soco no rosto. E aí, o que vai acontecer? Ao mesmo tempo que tem essas pequenas diferenças, os estudos mostram, e são estudos muito interessantes, que eles fazem em galpões. Uma vez foi lá em Porto Alegre, uma especialista nos Estados Unidos mostrou como é que eles fazem esses estudos lá, e que eles colocam as pessoas em ambiente controlado, né? Mas aí testam. Sim. E aí as pessoas que bebem, elas não têm a percepção exata do desempenho que tiveram quando dirigiam. E aí e elas tendem a acelerar mais o carro. Então ela percebe, não é que ela não percebe que tem risco, ela só não sente emocionalmente esse risco. Ela não capta. Ela não tem tipo assim, é perigoso, mas é perigoso lá. Daqui a esquina vai Não dar, vai, é não tão vai acontecer pertinho, nada. né? Não, eu falei esse negócio, fulano não gostou, mas amanhã não foi nada. E começa a diminuir essa crítica, né? Se a pessoa bebe um pouco mais, esse álcool pode chegar até o hipocampo. O hipocampo é uma área responsável pela formação de memórias. Quando a gente, por exemplo, agora eu estou tendo essa conversa com vocês, se o meu hipocampo não trabalhar para transformar essa memória que é de curto prazo, que acabou de acontecer, eu vou esquecer, porque ele precisa ser armazenado numa memória de longo prazo. O álcool pode, dependendo da dose, diminuir essa ação. Então a pessoa no dia anterior fez e falou coisas que parecia estar lúcida, não estava tão mal, não desmaiou. Foi para casa, mas não lembrou como foi para casa, não lembrou como falar. Acorda assim, pega o celular e vê. Falei isso. Será que... tem gente até que nem pega o celular, porque vou pegar depois das 3 da tarde, porque dá aquela ansiedade, aquela culpa. O que será que eu fiz dessa vez? Aí vê, não tem nenhuma ligação, fica aliviado, assim, né? Não liguei pra ninguém, não falei nada. Tive um paciente beber, não ligue. Eu tive um paciente que esqueceu a esposa no banheiro do show. Meu Deus, muito comum. E aí, o que acontece? Ele esqueceu no banheiro do show, não tinha visto ainda. Eu esqueci do show. Eu já tive um que esqueceu de buscar. Tô indo, e não foi. Esqueceu, por quê? E aí vem aquela coisa. A pessoa que bebe, ela fala o que ela pensa, é verdade? Você recebe essa pergunta? Deve receber, né? Sim. É uma das top perguntas. Aí eu gosto de responder da seguinte forma. Quando você vai num espelho de circo, nem sei se tem mais hoje, né? O filtro do Instagram que distorce seu rosto. Você talvez não é tão bonito quanto aquele filtro que você colocou. Quem você é? Você é a pessoa com filtro ou sem? E as pessoas têm um pouco de apreço pela verdade, né? Como se a verdade fosse tão objetiva assim, né? Mas ele falou pra mim umas besteiras. É verdade? Porque dizem que o álcool entra, a verdade sai. Se fosse assim, a vida seria muito mais fácil, né? Eu ainda tive a oportunidade, talvez tenha visto alguma vez, a psiquiatria já tentou encontrar um soro da verdade. Usava o tio Pental, né? Eu já tive a oportunidade de ver uma entrevista com o tio Pental. Ela foi tão improdutiva quanto uma conversa com alguém embriagado. Aquilo que está sendo dito não tem correlação com a verdade, não é uma coisa mais verdadeira. Não quer dizer que em geral, é menos verdadeira, né? E o que acontece? Se a pessoa continua bebendo, o corpo dela vai ter muito acetaldeído, que vai começando a ser usado por outras enzimas, e vai cada vez mais tendo radicais livres, né? Porque já que esse limite do fígado vai sendo alcançado, o álcool começa a ser metabolizado por outros lugares, como a enzima catalase, que era para estar sendo usada para tirar água oxigenada do nosso corpo, não vai estar sendo ocupada para metabolizar o álcool. Então vai sobrar isso daí. Vai sobrar água oxigenada, que não é muito legal para ter no nosso corpo. Vai oxidar mais dentro do corpo. A pessoa também começa a ter o hormônio antidiurético, ele começa a ser inibido. Diurético é aquele que faz xixi. Exatamente. E faz xixi de água livre, é um xixi mais claro. Aí a pessoa pensa, estou hidratada. Só que não, você está absorvendo um monte de sal, porque você inibiu o hormônio antidiurético. Inchaço. Vai tender a ter mais inchaço, mais edema. Acho que boa apanhada. É geral, foi né? E qual desses órgãos é o mais prejudicado? Mais prejudicado pelo álcool. O cérebro, sem sombra de dúvida. Porque o álcool é tóxico para o cérebro diretamente. Ele é tóxico quando, por exemplo, no álcool a gente tem um pouco da enzima álcool desidrogenase,
Só que no cérebro, ela fica um ambiente mais ácido ainda. Então, ele é uma das coisas que mais lesiona neurônios, é o álcool. Das drogas, uma das que mais lesiona neurônios é o álcool. E também ele diminui a absorção de vitaminas, né? Porque ele causa uma irritação no estômago, e aí agora vamos gradualmente ir para o efeito um pouquinho mais crônico, né? Que a pessoa às vezes passou mal, ficou com azia e tal, o álcool começou a atacar o estômago, fazer mal para o estômago. E aí pode dar uma gastrite, e essa, mesmo que não tenha uma gastrite, causa uma leve dificuldade de absorver algumas vitaminas. B12, ácido fólico, tiamina. E aí o que acontece? Se a pessoa bebe há muito tempo e ela vai para um pronto-socorro, e aí ela está com a glicose baixa, se o plantonista não tiver ligado nisso e der só glicose, ele pode causar uma síndrome de encarceramento. Né? Porque a tiamina é uma vitamina muito importante, que o álcool diminui a absorção, quando ela não está... Quando ela não existe... B1. Tiamina B1. B1, exatamente. E aí a pessoa pode ter uma lesão cerebral grave, né? Eu já peguei um cefalopatia de Wernicke na emergência e tiamina reverteu, parou de beber. Mas Depois parou de beber. Mas foi uma coisa bem assim... Assustado. Melhorou muito com essa tiamina, né, na veia, mas é só o médico que vai ver, é só para ilustrar os efeitos do álcool, né? Não é para você nem na farmácia lá comprar, porque não é assim que funciona. Não, é só para ter essa atenção só para entender que você pode fazer essa desabsorção e realmente ter consequências, né? Tá? E o álcool é uma das poucas moléculas... E aí o que acontece? O álcool ele é diluído na água corporal. Então, quanto maior for uma pessoa, ela vai precisar de mais doses de álcool para ter a mesma concentração no sangue. Tem uma certa correlação de quanto o álcool está em concentração no sangue. Se eu tomo uma cerveja e cada um aqui toma uma cerveja, não farei isso. Mas não faremos. Se a gente fizer não faremos. Não faremos isso. Mas... provavelmente cada um de nós teria, né, tendo pesos diferentes. Altura. Ser mulher também faz diferença, porque ser mulher tem mais proporção tem menos proporção de água corporal pelo mesmo peso que um homem, na média. Mulheres têm menos a enzima álcool desidrogenase, então degradaria. Quer dizer, uma mulher beber a mesma coisa que um homem... É impossível. A gente está já... Quando isso é possível, é um sinal de alcoolismo. A gente está se destruindo, né? Se ela bebe... O corpo não gosta de álcool, ele não gosta de etanol. Ele prioriza o etanol em relação a outras coisas que ele deveria estar fazendo para manter o equilíbrio do corpo. Então, ele tenta se livrar de todas as formas. Se você recorre nessa ingesta de álcool, o seu corpo começa a pegar outros mecanismos que vão tentar se livrar do álcool da forma mais rápida possível, que pode fazer você ter a sensação de que você precisa de mais álcool para ter o mesmo efeito, e, ao mesmo tempo, você vai tendo mais acetaldeído, mais lesões e maior risco de câncer, né? Que a gente tem comprovadamente, muito claramente, o álcool é uma substância classificada pela Associação Americana de Cancerologia como uma substância do grupo 1A. Quer dizer, das mais cancerígenas que existem. Ele está do lado do tabaco, asbestos, chumbo, né? E aí... Para mulher, principalmente, câncer de mama, né? Para mulher, câncer de mama, porque o álcool, ele aumenta a aromatização. Quer dizer, ele transforma... mulheres também têm um tanto de testosterona, mas ele aumenta essa aromatização. Quer dizer, transforma a testosterona em estrogênio. Aí a mulher tem um maior estrogênio, tem maior câncer de mama, risco de câncer de mama. Fora que o álcool, ele é muito solúvel em água, ele é infinitamente solúvel em água. E as nossas células... ele é solúvel em água e em gordura. É difícil uma coisa que é solúvel em água e em Nas gordura. Nas duas coisas ao mesmo tempo. E aí, o que protege uma célula? Uma bicamada lipídica. De gordura. Né? Uma camada de gordura. E aí, como o álcool atravessa a célula, e a nossa célula tem uma proteção, por quê? Porque dentro da célula tem um monte de coisa importante que acontece. Né? Muita coisa importante. O metabolismo de energia. Mitocôndrias, né? Tem a mitocôndria. Proteção ali das mitocôndrias que produzem energia. Tem os telômeros, né? Que da longevidade, do tempo. E aí tem também uma coisinha chamada DNA. Esse DNA, ele é machucado pelo álcool. O álcool atrapalha o DNA, ele lesiona esse DNA. E o tempo todo, nossas células estão se reproduzindo. Às vezes faz isso bem, às vezes faz isso mal. E é normal. Só que quando faz isso mal, nós temos vários mecanismos de proteção, como a
enzima P50, se não me engano, B50 ou 150, se não me foge o nome, que é uma enzima que seria responsável por matar células que teriam o risco de ser cancerígenas. Como o álcool também se fosse inibe... Numa fábrica, tira a peça que está estragada. Isso, assim. o revisor lá da fábrica Exatamente. deveria estar tirando essa peça estragada, porque senão ela viraria um câncer, e a gente não quer morrer, a gente quer viver. E aí, o álcool causa essa agressão ao DNA, né? O sol causa câncer de pele como? Porque ele entra na pele, ele entra na célula, ele entra no núcleo, e aí ele machuca o núcleo, machuca o DNA, e aí aumenta o risco de câncer de pele. O álcool entra também no núcleo, porque ele é super solúvel em água e gordura, aumentando o risco de câncer. Quais? Praticamente todos, mas principalmente boca, esôfago, faringe, né? Estômago, mama e reto. São os mais comumente associados ao álcool. Fora que ele também aumenta gordura, tecido gorduroso, que também predispõe a câncer, por exemplo, de intestino. Isso. E além de que o álcool, quando está passando pelo seu trato gastrointestinal, dentro do intestino a gente tem umas bactérias. Algumas são horríveis e outras são boas, né? Algumas são ruins, tem que mandar embora, outras são boas. E o que acontece? O nosso intestino, ele precisa ser poroso, ele precisa ser tipo uma peneira, porque eu quero que entre alimento, né? Eu quero que entre lá sais minerais, vitaminas, eu quero que entre proteína, aminoácidos, eu quero que entre nutrição. E aí tem alguns sistemas que protegem essa peneira. Porque eu não quero que entre fezes dentro do meu corpo, porque isso seria muito prejudicial. Não pode ter bactéria dentro daqui, não pode entrar bactéria livre dentro para ir para o fígado, não pode acontecer isso. O álcool, ele mata bactérias boas e ele machuca essas porosidades que tem entre o intestino. Para proteger ele. Isso. E aí entra uma substância chamada de LPS, ou lipopolissacarídeos. É como se fosse uma sujeirinha que entra pela veia porta e o corpo entende que aquilo ali é sujeira. Como é sujeira, ele precisa atacar como se fosse uma bactéria. E aí começa a aumentar interleucinas. Por exemplo, quem tem transtorno bipolar... aumenta interleucinas que estão diretamente relacionadas a ter mais episódios de mania e depressão também. Fora que, por que engorda beber? Apesar de o álcool ter 7 calorias por grama, porque ele atrasa todo o metabolismo do resto. Ele não usa mais gordura como fonte de energia. E deixa a pessoa cheia de corpos cetônicos, né? E aí a pessoa sai fedendo no dia seguinte, aquele quarto... Exatamente. Porque 10% do álcool acaba saindo pela respiração, né? O resto é eliminado. Em forma de corpos cetônicos. Os corpos cetônicos e álcool puro mesmo. Por isso que no bafômetro acusa o álcool, né? Ele sai pelo ar. Quer dizer, é muita Esse coisa. é o efeito agudo ainda. É agudo, A gente né? só falou do agudo. Não, mas a gente vai para as perguntas, porque Vamos ter lá. perguntas que eu vi. O que são essas perguntas? É o pessoal da comunidade Ser Humano Sustentável que a gente tem, e a gente avisa com uns 15 dias, quando Antes já está de você marcado. chegar, E aí eles mandam perguntas, tá? eles Pra visitam o gente- seu Instagram, suas a gente redes. deixa claro quem vai ser o convidado. E aí eles têm essa questão. Então, vamos começar. Como o álcool afeta o cérebro? Você já falou, mas vamos lá. Gostaria de entender melhor quais são os impactos mais significativos do consumo prolongado, olha aí, de álcool no funcionamento cerebral. É verdade que pode causar demência? Adorei essa pergunta. Muito pertinente. Existiu uma discussão sobre isso, porque ela é uma discussão muito séria, dado que o álcool é muito consumido, né? E em 2022, Remy Davier e colaboradores fizeram um estudo que não é um estudo comum, é um estudo que pegou mais de 36 mil pessoas com exames de imagem cerebral e acompanhou ao longo de vários anos para tentar entender quanto de álcool, o que poderia causar no cérebro. E descobriram que qualquer quantidade de álcool, né, uma mulher que bebe pouco, o homem que bebe pouco, ou cerca de acima de meia cerveja por dia, já consegue diminuir o tamanho de várias áreas do cérebro, né? A substância branca e cinzenta, que são só as duas únicas que o cérebro tem. Sim. É. Sim. O cérebro Só elas inteiro. duas.
E o que acontece? Isso é um dado... Aí a gente pode especular sobre a fisiopatologia disso, mas é muito claro que o álcool, o órgão mais afetado que tem é o cérebro, por vários mecanismos. Se o álcool pode causar demência, 10% dos casos de demência do planeta são causados pelo álcool. E o indivíduo que acima de 65 anos tem um beber pesado, quer dizer, ele bebe mais que 60 gramas de álcool por semana, ou uma lata de cerveja por dia, um pouco menos do que uma lata de cerveja por dia, as chances dele ter um transtorno cognitivo causado pelo álcool, pelo menos leve, é de 70%. Grande. É Muito bem grande. Quem tem, por exemplo, uma alteração daquela Alzheimer, por exemplo, que tem aquela proteína ApoE, né? ApoE4, o alelo lá, tem maior risco, inclusive, de ter Alzheimer, né? Porque o Alzheimer não é só uma lesão qualquer. O Alzheimer tem as microfibrilas lá, que é uma demência... Então é mais um fator de risco paralelo, além da demência alcoólica mesmo. Entendi. Para algumas pessoas isso pode ter até o Alzheimer. Ele predispõe tem a demência alcoólica e ele também é fator de risco para o Alzheimer, por exemplo. Não é isso? Exato. Tá. Próximo. Em paralelo. Você. Relação entre álcool e depressão. Podemos considerar o álcool como uma agravante para os sintomas depressivos? Qual é a conexão entre os dois? É uma ótima pergunta também. E é o seguinte, a gente tem uma estimativa de que quem tem depressão, em torno de 1 a cada 3 tem pelo menos um problema por uso de álcool. A cada 3? 1 a cada 3. Uau. Não alcoolismo. Eu entendi. Tem problemas, tem problemas com ligados. ingesta alcoólica. Por exemplo, a pessoa que tem depressão, ela não deveria beber nada. Por quê? Porque quem tem uma doença como depressão, o álcool, a gente não deve... Não é que podemos considerar como um agravante, é que é um agravante. Você pode ignorar esse fato ou aceitar ele. Ele é muito bem fundamentado como um fator que piora a depressão. E piora também a resposta a medicamentos para a depressão. E piora, inclusive, a resposta à psicoterapia. Por quê? A própria terapia que a pessoa vai fazer, ela é um processo de aprendizado. E como o álcool diminui o sono REM, que serviria também para a consolidação da memória, você diminui o efeito da psicoterapia e da medicação, né? Álcool interage com antidepressivo? Não, não é esse o problema. É raríssimo. Que é maior... Não é o antidepressivo que interage. A pessoa que está tomando antidepressivo até pode ficar mais sensível e ficar mais embriagada, dependendo do antidepressivo e a sensibilidade. Mas esse é o menor problema. Então, o álcool, não tira o efeito e outra coisa do antidepressivo, mas predispõe à depressão. Predispõe à depressão. Exatamente. Daí piora os fatores. E quem tem transtorno por uso de álcool, metade tende a ter depressão. E aí a gente tem outro fator que é importante ser dito, é que geralmente quando vem alguém para mim, muitos colegas encaminham, né? Quando vem de um colega, é uma pessoa que tem uma dúvida diagnóstica e não tem como fazer um diagnóstico de depressão numa pessoa que está bebendo pesado. Sim. Porque pode ser o sintoma depressivo secundário ao álcool. E às vezes a pessoa para de beber e ela começa a não ter prazer nas coisas, né? Ela começa a sentir que a vida é meio chata. E às vezes ela fica com medo de parar de beber porque a vida vai ser muito chata. Quando ela tá bebendo, ela consegue... Porque o álcool distorce essa sensibilidade ao prazer. A distorção. Só que se ela fica sem beber durante 1 semana, 2, às vezes 3, às vezes na internação tinha que ter paciência, assim, né? Peraí, vamos medicar agora ou daqui a pouco? A gente esperava um pouco, que a pessoa melhorava, antes mesmo de dar o remédio, por exemplo, né? Em alguns casos, porque o álcool ele causa sintomas depressivos, ele pode causar até sintomas indistinguíveis de outros transtornos. Por si só. Por si só. Por si só. Quer dizer, o simples fato dele ter ficado sem o álcool já pode trazer uma melhora ali nos sintomas depressivos. E são 6 os sintomas mentais que podem ser causados pelo álcool diretamente. A CID-11 traz isso de uma forma bem legal, que são... Pode ter um transtorno psicótico, delírio, pode ter disfunção sexual, transtorno de humor, como já falei, problema de sono e ansiedade. Podem ser causados diretamente pelo álcool. Ansiedade muito. Acho que Muita tem uma coisa. pergunta aí, quer ver? É. Passa a próxima, Bru. Álcool é Ataque ataque de de pânico, tá vendo? É. Tem notado uma relação entre meu consumo de álcool e ataques de pânico. Isso é comum?
Existe uma relação direta entre álcool e os transtornos de ansiedade? Existe. A média entre os vários transtornos de ansiedade é que é 1 para cada 3 também. Um para cada, é 1 para cada 3 muita também. coisa. É muita coisa. Só não é maior que o TDAH, que a última revisão do Faraone mostrou que o principal era o TDAH. O que é interessante é que essa pergunta deve ter sido feita por uma mulher. Por quê? Provável. A maioria da comunidade são mulheres. É um número maior, é feminino. O que acontece? Dos transtornos de ansiedade, geralmente, só um deles costuma ser primário, vamos dizer assim, na maior parte das vezes, que é a fobia social. Tive vários pacientes que tinham um alcoolismo muito severo e tal, vai tratar, era muito mais fácil. Melhorou a fobia social, não bebeu mais. Bem fácil para ele. O que aconteceu? Ele era um alcoolista. Porque era primário, era fobia social. Ele foi beber para lidar com a timidez excessiva. Com a timidez excessiva. Só que o transtorno de pânico e o TAG, né, o transtorno de ansiedade generalizada, eles costumam vir depois. Costumam vir, o álcool vir antes desses transtornos. Né? E aí acaba tendo em paralelo. A pessoa bebe, o álcool dá ataques de pânico, né? Não é só a maconha que dá ataques de pânico. Por quê? Porque o álcool é como se fosse um remédio para ansiedade, sei lá, um tarja preta. Não sei se o pessoal sabe, mas o álcool, se ele fosse vendido em farmácia, precisaria de receita. Sim, tarja preta. Mas na padaria, não. E aí o que acontece? Ele dá rebote, porque ele é um remédio daqueles que poderia tratar a ansiedade, mas ele é um remédio ruim. E aí ele dá rebote. Aí no dia seguinte a pessoa ele aumenta o GABA, no dia seguinte sobe glutamato, a pessoa fica mais acelerada, mais adrenalina mais alta. E o álcool também aumenta a sensibilidade ao cortisol, né? É como se a pessoa fica muito hipervigilante. E então o álcool e o pânico estão muito próximos. Né? Sempre no dia seguinte, em geral. Até quarta-feira, se a pessoa bebe no final de semana. Sim, mas sempre depois. Se a pessoa fala, não, mas na hora eu não senti nada. Na hora nada. Né? E aí eu bebo no dia seguinte, quando começam os sintomas da ansiedade a aparecer, eu já bebo de novo. Aí eu tô bebendo porque eu não quero sentir aquele mal-estar. É verdade. Em geral é isso. E o que eu escuto muito isso. Não é o que eu mais vejo? A pessoa fala, Vitor, sabe o que é? Eu fico muito ansioso até quarta-feira. Aí quinta-feira começa a melhorar. Aí sexta-feira bebe. Quinta-feira é o dia bom para quem tem problema com álcool. 72 que bebe quinta, sexta, o sábado tá top, o domingo já começa a cair de novo. Começa a cair de novo. Por quê? Diretamente efeito do álcool. Sim. Perfeito. Próximo, Bru. Identificando indícios de alcoolismo. Quais são os sinais e indícios que familiares e amigos devem observar para identificar se alguém se tornou alcoólatra, Vitor? Excelente pergunta. Tem 2 respostas. A primeira é o estado da arte. O estado da arte quer dizer a resposta com maior qualidade que eu acredito que existe nesse momento. A gente precisa olhar para isso de 2 formas. A primeira é, da mesma forma que tem a pressão alta, ou tem o diabetes, tem o pré-diabético. A gente ainda não tem uma definição oficial, mas o grupo de estudos da Nora Volkow, dos Estados Unidos, está trazendo um conceito de pré-adicção. Quer dizer o quê? Se a pessoa começa a já ter alguns sinais, ela provavelmente tem um grande risco de desenvolver alcoolismo. Que sinais são esses? Né? Porque o alcoolismo ele não é bem um preto ou branco, ele tem graus de cinza. E os sinais mais comuns são... E até a CID-11 ajudou muito a gente, porque só são 3. Não são mais 12, 15, 22. São Melhorou. 3. Agora são 3. Ficou mais fácil, né? Pra gente poder falar sobre isso. O primeiro deles a pessoa tem dificuldade de controlar a quantidade. O povo não acredita quando eu falo isso. Vitor, mas é porque isso é tão normal. É que o alcoolismo é normal. Ele é comum, não é normal, é comum. É muito comum. Exatamente. As pessoas que bebem, os homens que bebem, têm uma alta taxa de alcoolismo. Então, quais são os sinais? Perda de controle ao beber. A pessoa ia beber 3, bebeu 5. Ia ficar 2 horas com os amigos lá, ficou 3, 4 horas. Esse é o mais sensível, vamos dizer assim, é um dos que mais acontece. Mas não precisa acontecer sempre, mas às vezes direto acontece. Ele não tem o controle sempre. Alguns escondem isso, escondendo que queriam parar antes. Né? Tipo assim, é que eu queria beber 32 cervejas. Queria sim, né? E aí, o segundo sinal indicativo é o quê? Se não tiver cerveja, ele não vai. O que começa a acontecer? O repertório vai começando a ficar menor. O que eu vou fazer no final de semana se eu não for tomar uma cerveja?
os outros interesses da vida vão começando a diminuir. Eu queria fazer uma pós-graduação, eu queria abrir um canal do YouTube, eu queria fazer vão começando a diminuir esses interesses e o álcool vai entrando como uma coisa quase sempre presente. Eu gosto de dizer que é tipo um músico que ele só toca parabéns para você. Parabéns para você cabe muito bem numa festa de aniversário. Mas tem lugar que não é legal. Que não cabe. Não cabe. Só que se o repertório está diminuído, ele já começa a ser um indício forte de alcoolismo. E às vezes não sai se não tiver bebida. E só o terceiro, que é o corpo, quer dizer o quê? A pessoa que é forte para beber. Fulano bebe mais que todo mundo e está bem. Esse é um alto risco de alcoolismo. Ou daí sintomas de abstinência, esse ninguém tem dúvida, né? Se a pessoa começa a tremer, bebe para firmar o pulso. E daí são muito mais graves, quase ninguém tem esse. Mas eu acho que isso que você colocou, esses 3 são os mais fortes, né? Mais fortes, né? Próximo. Entre a socialização e o alcoolismo, como diferenciar entre o consumo social nos finais de semana e o desenvolvimento do alcoolismo? A primeira coisa que a gente precisa diferenciar é que o consumo social é um conceito fabricado. Ele é fabricado. Se você precisa de álcool, ou se o pessoal lá precisa de álcool, ou a festa é chata, ou você não gosta dessas pessoas, ou você tem uma timidez que está sendo acentuada pelo álcool. Então, o consumo social ele é fabricado, ele vai ser completamente diferente. É um conceito. Cada pessoa chama de alguma coisa. Só que o que acontece? Tem uma boa maneira. Eu tenho uma dica para diferenciar. Tira o álcool. Quantos vão sobrar? Entendi. Tem um grupo de amigas que janta todas as quarta-feiras, come um sushi. Tira a cerveja, tira champanhe, tira o vinho. Vê se vai continuar. Quantas vão comparecer? 2 vezes. Perfeito, isso. Nós passamos o carnaval agora em Salvador e foi a base de água. Água mesmo. Foi um dos melhores carnavais que a gente passou. Água mesmo, literalmente. O consumo de água foi altíssimo. Não, e foi maravilhoso. Parar de beber vicia. Maravilhoso. Você começa a parar de bom, tolerância. A gente acordava disposto. E a gente só deu conta do ritmo justamente pela água. Porque a gente... Mas zero. Tem gente que fala assim, eu não acredito. Pode dosar todo dia. E água na mão, garrafinha de água na mão. As pessoas têm essa ideia porque elas nunca tentaram. Pode ser. Sim, simplesmente. Ou tentaram poucas vezes. Se eu não fiz várias vezes aquela coisa, é chato. Eu comecei a fazer... Eu gosto agora de aprender instrumentos musicais. Eu inventei de fazer bateria. Cada vez é mais legal. Porque agora eu consigo fazer alguma coisinha. Sim. Entendeu? Então, socializar também. Quanto mais a gente se dedica, né? Próximo. Quando o álcool desperta a agressividade. Como lidar com uma situação em que o consumo de álcool transforma uma pessoa em agressiva, que posteriormente não se lembra dos acontecimentos? Aí já são 2 faz perguntas, e não lembra, né? Já deu B.O. São 2 perguntas em uma. Deu PT. Perdeu. Eu acho que a primeira tem a ver com o álcool que transforma uma pessoa em agressiva. Sabe uma coisa interessante sobre o álcool e a maior parte das substâncias que alteram a mente, elas são muito dependentes das crenças que as pessoas têm e de um contexto de expectativas. Por exemplo, o álcool transforma muito mais homens agressivos do que mulheres agressivas. Os homens que morrem por agressividade, é um dos principais fatores de mortalidade para homens, é violência interpessoal, morrem porque esbarrou em alguém que estava armado, notícia assim. Mulheres morrem pelos caras que bebem e matam elas em casa. Exatamente. Agora, o álcool pode transformar uma pessoa que não é agressiva em agressiva? Pode, por várias razões, inclusive uma delas é a intoxicação patológica. Tem algumas pessoas que fica muito doido quando bebe, não é toda vez, mas acontece. Agora, tem uma coisa que é a seguinte, a segunda parte, por que isso? Tem muitos motivos que, acho que não é isso que a pessoa quer saber. Agora, o que fazer com quem posteriormente não lembra dos acontecimentos? Eu adoro aquela frase, não sei se já ouviram, não lembro, não fiz. Eu tento falar isso para minha esposa, ela nunca cai nessa. Você prometeu que você ia levar o lixo, você não lembra de ter prometido, então eu não prometi. Ela nunca se sacia com essa resposta. Eu acho que ela tá certa. Claro, porque assim, Sem se dúvida. Lembrando ou não, você é responsável pelo que você fez. Porque as pessoas têm uma visão assim, não, mas ele é uma pessoa boa, mas quando ele bebe ele faz aquilo. Então, se ele não for responsabilizado, como é que ele vai se preocupar com isso? Se ele achar que isso... Se eu começo a colocar, igual aquele... Esqueci o nome do cara.
um prefeito de Nova York, das Janelas Quebradas, é um nome francês. Esqueci. Não é aquele ser italiano, não. É o italiano. É Gian... É. Oh, meu Deus. É o prefeito mais famoso de Nova York, que deu jeito, né? Deu uma limpada em Nova York. Isso. Estabilizou. Agora Entretanto, Já não sei o que. novo. Tá caindo. Vê aí. Mas o que acontece? Bruno. Ele que traz essa teoria, né? Que é bem didático para explicar isso. Das janelas. Das janelas quebradas. Como é que ele fez? Os prédios públicos eram muito depredados. Sim. E o jeito de arrumar isso foi arrumar todas as janelas sempre. Quanto mais estava tudo arrumado, menos as pessoas depredavam. Isso acontece na vida da gente. Giuliani. Rodolfo Giuliani. Exatamente. Maravilhoso. Eu lembrei porque era italiano. Você falou francês. É, francês. Pra ver como Tava era... ali pela Mas tudo Europa, bem, mas tava entendi. na Europa, tava pela na Europa. É. Giuliani. Não foi intencional, então é Sim. como se eu tivesse acertado. Isso mesmo. O que acontece? A tolerância que a gente vai desenvolvendo para certas coisas, ela pode ser muito prejudicial. Por exemplo, não lembra. Não interessa se ele não lembra. Uhum. Não existe esse negócio de não lembro, não fiz. Eu recomendo que vocês também adotem na casa de vocês isso. Não interessa se lembra, não interessa... Tem certas coisas que não interessa por quê. Ah, ele teve traumas de infância. Ah, ele estava intoxicado. Ah, não sei o quê. Tá bom. Vamos olhar para essa coisa que tem também. Mas a responsabilidade não vai embora por causa disso. Então, eu não posso tolerar comportamentos agressivos porque isso tende a escalar. E escala de duas formas. Uma de ficarem recorrentes e a outra forma, que é a mais comum, é ter fases de lua de mel. Uhum. Ah, lua de mel, daí eu vou dar conta desse meu problema com álcool. Daí traz flores, lava a louça. Pede desculpa. Pede desculpa. Só que aí, beleza, as desculpas valem, são legais, bacana, muito bacana, é legal que isso aconteça. Agora, a pessoa que chegou a fazer isso, ela vai precisar ser medida de acordo com como ela vai lidar com isso para que não aconteça novamente. Com e certeza. que é responsabilidade dela e ela precisa ser... precisa deixar isso claro, que essa expectativa existe. Olha, eu entendi, é uma pena, isso não é o seu normal, você jamais faria isso. Agora vamos falar sobre o que você vai fazer para isso não acontecer mais. Não se O repetir. que pode mudar? Isso é amor. Com certeza. Eu amo o outro quando eu ajudo ele a não me machucar com a doença dele. Isso é amar o outro Ou também. ele amadurecer e se responsabilizar. Isso, quando eu amadureceu, quando eu cobro o amadurecimento dele, é um ato de precisa. É amor. amor, porque você Isso faz é amor. isso com filho, por exemplo, e filho é a coisa Ou mais deveria amada. fazer. Ou deveria, né? Tem que entender o que é amor, né? É. Próximo, Bru. Abordagem para fazer o pai parar de beber. Quero ajudar meu pai a superar o alcoolismo, mas não sei por onde começar. Quais conselhos o senhor teria? Tem que se inscrever no projeto Alcoolismo com Amor. Tem que fazer o curso FACA. É. Duas respostas de novo. Uma é essa, não tem como. Você pode procurar. Eu tenho muitos vídeos online. Tem muita gente que consegue com conteúdo gratuito. Só Com que certeza. eu adoro quando alguém tem um curso para vender. Eu sempre, quando eu gosto, eu compro. Eu digo o que eu faço, eu compro vários. Não, mas já tem muita coisa. Tem muita coisa grátis que a pessoa pode usar. A pessoa já começa a entender, Sim, sem né, dúvida. profundamente. Só que tem uma coisa além disso, que isso vale para qualquer relação familiar. A outra é opinião do Vitor. Muita gente respeitável que merece reconhecimento pensa o oposto de mim. Então, essa é uma opinião pessoal e é como eu penso até a minha prática. Eu sei que é um pouco chocante para algumas pessoas, mas na minha cabeça, na cabeça do Vitor, pai e mãe são parentes. O que isso significa? Que quando eu resolvo formar uma família, eu tenho uma relação com alguém, estou construindo um futuro, eu preciso preservar esse núcleo para que ele seja a prioridade. Eu posso cuidar de várias outras coisas, posso fazer caridade, eu posso fazer doações, eu posso fazer trabalho voluntário, eu posso ajudar familiares, eu posso ajudar moradores de rua, eu posso ajudar causas ambientais, eu posso fazer uma série de coisas e acho legal, é bom que as pessoas possam se envolver nisso. Mas eu não posso deixar que esse tipo de coisa passe a ser a prioridade em relação ao que eu estou construindo aqui. Porque na minha concepção, pai e mãe têm a função de auxiliar no desenvolvimento dos filhos. E amá-los e honrá-los é não deixar que a doença deles impeça esse papel fundamental. E que eu imagino que se ele estivesse saudável, ele ia se sentir muito orgulhoso de uma filha que não se deixou adoecer pela doença dele e que parou esse ciclo de traumas transgeracionais. Legal isso. Achei Legal. bacana.
Porque tem muita gente que passa a mão assim, não fala não, que o papai nem lembra o que aconteceu ontem. Já vi. Isso é o oposto do amor, né? Você vê uma pessoa caindo do penhasco e fala, não, mas ele tá indo pra lá, deve estar tudo bem. Tem que entender, se ele tá indo... Se o cara tá bebendo desse jeito, ele não tá bem, cara. Exatamente. Se ele tá se destruindo, você olha pra ele e você pensa... Ninguém é tão... O álcool não é tão gostoso assim, a ponto da pessoa querer destruir tudo que ela tem na vida pra continuar bebendo. Tem uma coisa errada com ela. Com certeza. Próximo. Mudanças em alcoólatras. Como promover a decisão de um alcoólatra de parar de beber, sem que ele perceba? Quais são as abordagens diferenciadas apresentadas para alcançar esse objetivo, Vitor? A gente falou bastante. Também falamos bastante. E eu tenho, inclusive, uns 3, 4 vídeos inteiros sobre isso. Só sobre isso, porque quando a pessoa fala sem que ele perceba, é que, assim, no fundo, a pessoa tem uma ideia. Eu não preciso falar com ela, porque eu tenho várias alunas que às vezes a pessoa viu um depoimento desses, né? Eu nem falei um A sobre álcool com ele parou de beber. É porque, imagina, eu não sei nada de futebol, mas é o exemplo melhor que eu tenho. Eu sei que o objetivo é fazer gol na travessão do adversário. Só que se eu for em linha reta, o time adversário sabe que eu vou fazer isso e ele não vai me deixar fazer isso. A defesa vai fechar. Que criar... Então eu não preciso ficar falando de álcool o tempo todo. Vou dar um exemplo, por exemplo. Não fique com ele enquanto ele está bebendo para tentar controlar a quantidade que ele bebe. Isso nunca dá certo. Não faz isso. Porque, por muitas razões, isso não dá certo. Mas isso já é alguma coisa. Para quem faz isso, só não fazer isso. Mas daí, favoreça momentos de sobriedade. Nem que seja, sei lá, conversar no café da manhã. Porque às vezes a pessoa fica, não faz isso. Não vou ficar com ele então, aprendi isso. Aí no dia seguinte eu tô de cara fechada. Vitor, o que eu falo no dia seguinte? Depende do que aconteceu. Ele bebeu e eu esperava que ele cortasse a grama. Tinha um combinado sobre cortar a grama? Não. Você falou com ele sobre isso? Não. Então, você vai cobrar uma coisa que você não combinou. Eu não vejo isso. E se tiver combinado? Se tiver combinado, deve falar sobre a grama. Entendi. Não interessa. Vai falar sobre a grama. Não importa o que aconteceu. Ele poderia estar jogando futebol. Ele poderia estar na academia. Ele poderia estar ajudando uma pessoa em necessidade. Ele poderia estar levando a mãe na rodoviária. Se ele combinou A, o que vier no meio do caminho é um combinado sobre A. O que tem no meio, o problema é de B. Exatamente. Entendi, perfeitamente. Muito bem. Uma maneira de você ir... Você vai, é o que você combinou, não o álcool. Porque as pessoas já chegam com a desculpa. Você ficou bebendo ontem, por isso... Aí hoje você não vai... Aí ele vai falar assim, eu não fiz, mas não foi porque eu fiquei bebendo. Se eu tivesse sóbrio, eu também não faria. Porque você está querendo que eu faça a força, né? Praticamente isso. Muito bem colocado. Próximo, Bru. Apoio a quem não deseja abandonar o álcool. Quais são as orientações principais para lidar com alguém resistente a abandonar o consumo de álcool? São todos, né? Eu acho que eu nunca vi um alcoolista que não tivesse resistências para abandonar o consumo de álcool. Eu acho que a única ajuda que a gente pode dar para alguém é em relação a isso. Aí eu falei um pouco sobre isso, né? A comunicação e estratégias de comportamento, né? Resumidamente. Sempre, né? Mas todos. A quem não deseja abandonar o álcool, é que... O pessoal fala assim, ele quer mesmo parar de beber? Porque só dá para ajudar quem quer. Gente, parece que o povo não vive. Porque eu fico pensando, várias coisas da vida, eu fico pensando, será que eu quero fazer aula de bateria ou não? Será que realmente eu quero? Eu acho que eu quero. A gente não é uma coisa tão concreta, assim, com certeza isso aqui é 100%. Não, a gente leva as coisas, às vezes a gente pensa os prós e contras. Será que eu vou fazer até quando esse podcast? Para sempre? Vou fazer mais um pouco. Essa convicção 100% não acontece quase nada na nossa vida. Às vezes é no casamento, a pessoa brigou ali, fica, eu não sei se eu deveria estar casado com essa pessoa. Às vezes a raiva leva a pessoa a pensar isso. Então a gente precisa olhar com a realidade para as coisas. O álcool gera um dilema na cabeça da pessoa. A resistência é o alcoolismo. A pessoa acha, ele quer se ferrar. É porque a pessoa não entendeu que o alcoolismo é sobre isso. A pessoa bebe e aquilo não vale a pena. Mas ela fica achando que vale, ela fica nessa confusão. E aí vem a resistência. Mas eu entendo, porque as pessoas, por exemplo, você estabelece aquela questão de conectar com a pessoa, dentro da fragilidade dela, da vontade dela. E essa conexão não necessariamente de forma imediata dá resultado. Então, a pessoa tende
a ter aquela expectativa. Aí eu falei, ele vai notar. Pode ser que leve um tempo. Para a ficha dele cair. Muitas vezes, e é esperado que no começo ele piore. Exatamente. Por quê? Porque você tinha vários mecanismos ali que você diminuía os abusos. Só que meu amigo, minha amiga, se toda vez você fica segurando ele, como é que ele vai perceber que ele está perdendo o controle? Exatamente. E como é que ele vai perceber que ele é que precisa fazer alguma coisa em relação a ele estar perdendo o controle? Aí eu vou lá, limpo toda a bagunça que ele faz. Ele chega em casa todo torto, cai no meio da sala. Eu levo, eu tiro a roupa dele, dou banho nele, coloco até uma touquinha e uma vendinha aqui, pra ele dormir melhor, nos olhos dele. Sirvo ele no dia seguinte ovos mexidos, um suco de laranja. Aí, a hora que ele tá bem, ele toma um banho, à tarde eu falo, vem cá que nós vamos ter uma conversa séria. Que inferno pros dois. Verdade. Exatamente. Exatamente. É aquela coisa de quem tem aquela coisa de cuidar, então acha que vai fazer e vai resolver. Não vai. Eu cuido quando eu desperto interesse a partir de, muitas vezes, de tornar certas coisas realistas. Porque muitas vezes o alcoolista que não quer parar de beber, alguém está pagando a conta. E não estou falando de dinheiro, que o dinheiro é a parte mais fácil, discutivelmente. Afetiva também, de educação dos filhos, de convívio com os amigos, né? De esconder as coisas, de ligar para alguém e falar, não, ele faltou porque ele teve uma desinteria, um negócio. Exatamente. Ele tem que arcar com isso, né? Aquela coisa, onde ele está, não sei. A não ser que seja coisa de morrer. Se é de morrer, não tem conversa. Sim. Não interessa. Se é de morrer... Você tem que intervir. Tem que intervir. Aí é omissão de socorro. Né? Se você que a pessoa pensa, mas como é que eu vou fazer? Vai morrer. Então, não tem conversa. Existem situações que isso está ali, né? Por exemplo, às vezes uma pessoa desnutrida, tem que é outro do pai, né? O pai mora sozinho, ele tá bebendo o tempo todo, ele tá num consumo compulsivo de álcool, tá ficando desnutrido, os autocuidados estão prejudicados, mas ele não quer se tratar. Conversa com um profissional para avaliar essa situação, que pode ser que ele não tá conseguindo, tá sem cabeça para poder entender que ele precisa mudar. Ou, dependendo do início, você tem que fazer um aporte de vitaminas que devem estar totalmente... às vezes tem que internar contra a vontade, isso é uma decisão médica. Para fazer um reequilíbrio mínimo físico. E nesses casos, a taxa de sucesso, quando é contra a vontade, o resultado não é menor do que quando é com vontade. Tem resultado tanto quanto fosse com vontade, né? Dependendo da situação. De acordo com o NAIDA, que é a principal instituição de estudo de álcool e drogas, né? O tratamento não precisa começar voluntário para ser efetivo, principalmente nessas situações, né? Em situações de vida ou morte de vida ou morte, né? Não é pegou o João lá que está lá não é isso. Está ali vendo o jogo com os amigos. Não é essa situação não é isso, de é uma vida ou situação morte. lá, pelo amor de vida ou Deus. morte, Exatamente. pelo amor de Deus, né? Próximo, Vamos ter sobriedade na interpretação. Vamos apoio, ter, né? Apoio a quem não deseja abandonar o álcool. Existe ênfase. Não, a gente já falou isso. Já falamos sobre isso. Próximo. Estratégias emocionais. Eu acho que eu sei, essa pergunta é outra. Então é diferente? Eu só o título eu que acho, veio. Eu acho que ela está perguntando o seguinte. Existe... Gente, tem uma chantagem emocional que eu possa fazer para ele se dar conta? Isso, alguma estratégia para que eu posso apelar para o amor aos filhos? Eu posso apelar ao nosso casamento? Eu posso fazer um apelo emocional? Não. Por quê? Um dos mecanismos do alcoolismo, ele gera umas... Primeiro que o alcoolismo é causado pelo consumo de álcool. Um dos mecanismos que causam o alcoolismo, ele mexe com a área do cérebro chamada amígdala, que não é a garganta, é aqui no meio. Sim, sim. Quando Sistema límbico. Isso. Quando a gente apela muito para o emocional, principalmente emoções como raiva, medo, culpa e vergonha, você aumenta o desejo e o impulso por beber. Para então, aliviar que é uma coisa muito louca na cabeça dele. Ele fala, nossa, eu estou sendo uma destruição para minha família. Vou beber. Meu Deus, mas isso é loucura. Sim. Exatamente. Isso é o alcoolismo. Né? Porque ele tem dificuldade de lidar com as emoções. Então, eu tenho que buscar mais outras coisas positivas. Eu não quero ser o mau mensageiro, então eu deixo as mensagens negativas ali, não aumento elas, deixo elas acontecerem, mas eu foco mais em coisas positivas, que elas aumentam. Não exacerba o negativo disso, né? Perfeito isso, a amígdala realmente, né? Acaba dando maior impacto, maior descarga de adrenalina, noradrenalina, e aí o próprio álcool entra como... O racional fica mais fraco e... Exatamente. Próximo, Bru.
Equilíbrio no consumo de álcool. Recomendações práticas. Quais são as dicas oferecidas para manter um equilíbrio saudável no consumo de álcool? Existe diferenciação na abordagem ao lidar com amigos e familiares? Tá, vamos uma por vez? Vamos. Dicas para um equilíbrio saudável. A melhor evidência, a gente tem duas diretrizes que elas conflitam. Uma é a diretriz canadense, que diz que o baixo risco é 1 a 2 doses, uma cerveja, uma taça de vinho de 120 ml, uma pequena dose de destilado, 30 ml, 40 ml, por semana. 1 a 2 por semana seria o baixo risco. Então, 120 de fermentado e... 120, 60, não, 120 não, 80. 80? Não, fermentado é cerveja. Cerveja. É. Né? Que seria 2 latas, mais ou menos 700 ml. Por semana. Por semana. Semana. 2 E latinhas por semana. Destilados. Que é... Destilado, aí a gente aqui a gente vai falar sobre 10 ou 14 doses de álcool, de gramas de álcool. Aí, isso é uma coisa muito chata, mas eu vou ensinar vocês a medir. Ó, como é que faz. Você vai pegar a bebida com álcool, você vai ver quantos % de álcool tem. Vamos pegar vamos imaginar uma cerveja. Cerveja. Uma cerveja, que talvez seja mais fácil. Pega ali 355 ml, Sim. vezes 5%. 5% do teor alcoólico. Isso. Aí, não terminou. Vezes 0,8, porque a densidade do álcool é 0,8. E aí vai dar aproximadamente 14 gramas, dependendo da bebida. Você vai calcular isso para qualquer bebida. Ah, essa cachaça aqui, esse licor, tem 40% de álcool. Então, eu vou pegar lá 100 ml, tem 40% de álcool. Então, deu 40. 40 vezes 0,8. Aí eu precisaria de calculadora. Sim. 40 vezes 0,8. Daí vai ter lá. Então, 2 doses seriam 28 gramas de álcool. Entendi. 14 a 28 gramas de álcool por semana. Então, o volume... Tá? 100 ml. Vezes o teor alcoólico, 5, 14, seja o que for, né? O vinho vai ter lá 10, 12, dependendo do vinho. Vezes 0,8. Isso. Tá. Fora o vinho de Jesus, que tinha 3. Tá. Né? Que era bem menos. Vezes 0,8. Daí vai ter as doses de álcool. Daí, até 28 gramas por semana. Isso seria um baixo risco. Para quem não tem um problema com álcool, para quem não tem dificuldade de controlar o consumo de álcool, para quem não está gestante, pelo amor de Deus, uma amiga minha, pediatra, está grávida e falou para mim, Vitor, faça algum alerta aí, porque as pessoas elas acham que não tem problema beber grávida, só um golinho. Tem problema, não pode beber grávida. Muito sério, gente. Toma um remédio, você é hipertenso, é diabético. Não é bom beber. Você não deveria entrar nisso. Você tem que conversar com o seu médico e as chances são de que não... Porque daí já começa a ter motivos para parar e mesmo assim você está insistindo, você já está numa pré-adição. Entendi. Entendeu? Aí, conflita com a diretriz americana, que é a mais outra grande diretriz, que ela considera um baixo risco 1 a 2 doses por dia. 2 para homem, 1 para mulher. Por dia já aumentou muito. Muito. Porque a diretriz canadense coloca assim, baixo risco, 1 a 2 por semana. Médio risco, 4 a 6 por semana. Alto risco, 7 ou mais. Que seria 1 por dia. A diretriz americana ela fala 1 a 2 por dia. Ela considera um risco moderado. E aí você vai escolher qual risco você quer aceitar. Sendo mulher, 1 dose por dia aumenta em 10% o risco de câncer de mama. 2, 20. 3, 30% o risco de câncer de mama. Aí, beleza, isso é quantidade. Agora, tem outro truque que é legal as pessoas saberem. Nunca beba num padrão. Por exemplo, sempre que é tal dia, sempre que eu estou me sentindo de determinada forma. Daí o paciente meu falou assim, Vitor, então eu vou beber todo sábado, porque é só final de semana. Eu falei, não, beba na segunda, mas na semana que vem, beba outro dia. Para quem pode. Evitar esse condicionamento. Né? Porque senão, dia a dia. Porque senão fica igual a minha cabeça, né? Até hoje eu não consigo ver, por exemplo, Sandy sem lembrar do Júnior. O Chitãozinho sem lembrar do Chororó. Porque a cabeça da gente faz pareamento. O Claudinho sem bochecha. Então eu tento separar. Eu vejo as minhas amigas sempre, eu tomo com elas. Não faz esse condicionamento. Não condicione. Exatamente. Veja uma vez sem álcool, outra vez com álcool, senão você vai começar a sentir desejo de beber e vai ser cada vez mais difícil. É a tal do happy hour, né? Sexta-feira, depois do trabalho. Existe diferença na abordagem de familiares e amigos? Depende do familiar. Por exemplo, mas é pouca diferença, né?
Sei lá, se é um pai que não mora com você, a diferença é que eu acho que tem que dosar para não equilibrar a família. Mas não existe tanta diferença assim. Geralmente quem pergunta isso é que está muito no início de entender. Entendi. Próximo, Bru. Impacto do alcoolismo. Como o alcoolismo dos pais podem afetar a vida das crianças? E quais são as estratégias sugeridas para minimizar esses impactos? Que maravilhosa pergunta. E eu, por acaso, anotei isso. Eu não queria esquecer. Porque fatores de proteção na adolescência, na infância, de uma forma geral, supervisão, tempo de qualidade, não só tempo... 1 hora de qualidade por semana. Não, tem que ter mais tempo e tempo de qualidade. E o seu filho precisa contar com você para confiar em você. Por exemplo, tá com um problema, ele não pode chegar para falar para você e você já... não, meu Deus, você não pode ser desesperada. Ele precisa confiar em você. Não é que você tem que ser permissivo, não. Você tem que supervisionar, tem que estar ligado nisso. Essas são as 3 mais fortes. Inclusive... tem uns estudos no governo acho que é Islândia, que eles têm uma cultura muito grande de fazer isso, inclusive os pais ficam cuidando saem na rua à noite para que as crianças adolescentes não fiquem na rua à noite para não dar um jeito de beber. Então, retardar o máximo possível o consumo de álcool. O início do álcool, quanto mais tarde, melhor. E aí, na adolescência, tem umas estratégias interessantes. Primeira coisa se esse adolescente tiver uma preocupação com a desaprovação dos pais, isso é um fator protetor. Tipo assim, os pais vão desaprovar, não é que vão rejeitar, vão humilhar. Ou não vão impedir ou proibir, mas que não os pais, é bacana. Eles vão sentir que é um conflito entre a aprovação dos pais. Agora, fatores de proteção. Ter uma relação positiva com um adulto. Pode ser uma professora, que até dá, mas ter uma relação positiva, de confiança. Ter uma âncora, que pode ser religiosa, espiritual, um senso de significado, seja ele qual for. Isso. De transcendência, né? O terceiro, inteligência emocional. E o quarto é habilidade de lidar com estresse. Por isso meu filho está com 2 anos, já tem o livro das emoções. Vamos falar sobre as emoções? Cheira! Isso é maravilhoso. Você sabe que o meu sonho é fazer um material didático para ensinar crianças Vamos a fazer. Lidar com as emoções. Olha, é o meu sonho. Porque se a gente fizer isso na já infância, vai mudar muita coisa. a gente vai melhorar muito. Eu leio muito, eu tenho hiperfoco com essas coisas. Né? Eu acho Quem muito sabe? fofo. Quem sabe? Eu vou escrever. Não é? Vitor, você falou uma coisa que me lembrou no meu tempo de acadêmico, que eu ficava no hospital, sobre gestação. Essa coisa do álcool, droga, um cigarrinho. Eu vi no serviço público, que eu peguei mais forte isso, assim, na maternidade, situações assim terríveis do bebê acabar de nascer e ele já começar a convulsionar por sentir falta do álcool, da droga. É uma cena que ficou pra minha vida. Sabe? É muito forte. E pouco se falam sobre isso. E uma coisa muito interessante é que uma mulher que beba na gestação, e é uma reação idiosincrática e dose dependente do álcool. Quer dizer o quê? Uma lata pode causar, quanto mais, pior. E cada mulher que beba na gestação, 1 a cada 13 filhos vai ter síndrome alcoólico fetal. No Brasil, a gente tem um alto índice de mulheres que bebem na gestação, muitas não sabem, porque parece que é pecado, alguma coisa assim, colocar nas embalagens, parece que é um pecado. E a gente tem uma estatística de 1,2% de pessoas com síndrome alcoólico fetal, sem alterações, que tem alterações faciais, no caso mais grave, mas a maioria não tem, é muito parecido com o TDAH. Deve ter muitos aí diagnosticados que talvez tenham tido... A questão do álcool. Durante a gestação. E o pai também, tá? Tem estudos que mostram que o pai que bebe está lá produzindo os espermatozoides e ele pode trazer maior risco para esse filho desenvolver síndrome alcoólico fetal também, mas outras alterações do desenvolvimento também. Fora a epigenética, né? Exato. Que pode ter uma insuficiência do sistema de recompensa, né? Sair com...
E fora que também crianças que sofrem... predispor a dependência, né? Isso, crianças que sofrem com um ambiente, tá o tempo todo tenso, as coisas em casa, desenvolve uma hipervigilância, um estresse crônico, e aquele cortisol alto vai fazendo o cérebro ficar mais sensível a alívios imediatos e menos sensível ao prazer da vida. Aí a vida vai parecer chata, busca um alívio imediato. Verdade. E acha, né? Próximo. Medicações para abstinência do álcool. Existe algum medicamento para auxiliar na abstinência do álcool? São talvez entre os mais eficazes da medicina. Existem. Próximo. Existem. Tô brincando. Existem. E a abstinência do álcool, ela vai, quando não é grave, né? Quando é muito grave, hospital, UTI, a pessoa pode convulsionar, ter tremores fortes, ficar desorientada. Isso é o grave. Hospital. Agora, se a pessoa tem sintomas mais moderados, assim, ela tem alguns tremores, ela tem um pouco de náusea, a luz incomoda, o barulho incomoda, a dor de cabeça, uma ansiedade, palpitação, o médico consegue fazer um tratamento de desintoxicação ambulatorial utilizando substâncias para fazer uma transição, porque o álcool é uma droga ruim, ele usa uma droga um pouco melhor, com uma meia-vida mais longa, e a pessoa não precisa sentir sintoma de abstinência nenhum. Inclusive, ter sintomas de abstinência e beber para melhorar esses sintomas aumenta o craving. Né? Tem estudos mostrando que quando a pessoa tenta... eu sinto abstinência e bebo. Faz isso muitas vezes, ela vai ter uma fissura muito grande. Cada vez maior. Cada vez maior. Craving, né? Essa fissura mesmo. Próximo. Desafios na comunicação. Como iniciar uma conversa com um alcoolista quando ele está alcoolizado, mantendo o respeito e buscando uma abordagem eficaz? Quando está alcoolizado é difícil, não é? Eu não sei. Também não. Eu quero descobrir também. Não tem como conversar alcoolizado. A pessoa pensou realmente, acreditou assim, esse é milagroso. Não, achou que você o Vitor tem alguma solução. Tem alguma coisa. Não. É porque não assim, tem. pensa, querida, como que faz para um piloto de avião dirigir melhor se ele estiver alcoolizado? Também não sei. Não sei. Exatamente. Não tem acreditar como. Até porque o que for conversado provavelmente não vai lembrar. Não vai lembrar. E se for... Por conta do hipocampo. E sabe uma coisa que acontece? Às vezes o alcoolista ele fica muito querido quando ele bebe. E aí vira um desafio. Porque, poxa, ele nunca conversa, ele bebe, ele fica legal. Ele consegue estar dialogando comigo. Só que você tem que fechar essa torneira para abrir outra. A outra é mais difícil, mas se essa aqui não fechar, meu amigo... Interessante você falando isso. Eu tive, né, pacientes que o pai, quando bebia, ficava muito carinhoso. E essas filhas, a maioria, tinha esse pai como a coisa mais maravilhosa do mundo. Elas faziam uma associação. E em alguns dos casos, esse triste. pai morreu em virtude das consequências de alcoolismo. E sempre tiveram ele aquela imagem, tipo assim, perfeito, né? E fora que a gente tem que lembrar, né? E a gente já falou aqui, que quando tá o álcool tem a questão da pessoa estar um pouco mais, pode abrir mais para um desrespeito, uma irritabilidade maior. Então, às vezes... É muito complicado isso. E o outro fica amoroso mesmo. Isso daí é uma associação que a própria família pode achar. Nossa, vamos dar uma bebidinha para ele no domingo, porque ele vai ficar mais afetuoso. A gente consegue conversar, vai liberar pra gente ao show. Aí eu digo o seguinte, se para você, que teoricamente não tem alcoolismo, é difícil imaginar não beber numa semana, imagina para ele. Né? Para mim é fácil não comer, sei lá, uma coisa que eu não gosto. Tem que ver que você precisa entender, porque às vezes a própria pessoa tem dificuldade de imaginar a possibilidade da vida ser boa sem beber no domingo. Exatamente. Como se não tivesse um planeta, um mundo inteiro de outras coisas. De opções, né? Próxima, Bru. Percepção do consumo excessivo de álcool. Qual estratégias posso utilizar para fazer com que ela perceba que está bebendo demais e que isso está afetando negativamente sua vida? Aquilo tudo que a gente já falou. Isso, só que tem um porém. Tem que cuidar que, se eu focar só... E esse é o principal, a minha principal crítica a algumas abordagens que dizem o seguinte. O fundo do poço. A pessoa, quando chega no fundo do poço, é isso que faz ela parar de beber. Vou mostrar para ela como ela está sendo horrorosa, terrível e está causando sofrimento para todo mundo e que ela está se destruindo. Mas não pode ter esse sentimento. Que sentimento horroroso. De vingança. Terror. Isso que é terror. De vingança. Isso gera uma reação paradoxal. Então, as pessoas funcionam melhor, e a gente tem muita pesquisa, muito bem consolidado, de que o ser humano funciona melhor com o positivo.
né? O incentivo mais do que o negativo. É bom que exista, porque ele existe, mas a gente olha como parte da realidade, não como uma coisa que eu quero causar. Não como sentimento de vingança, né? Próximo. Lidando com as emoções através do álcool. Como posso abordar meu irmão sobre seu hábito de lidar com sentimentos através do álcool? Essa eu preciso pensar. É que eu acho que ela está pensando em aconselhar ele. Eu vou aconselhar. Veja, você está lidando com seus pelos sentimentos. sentimentos. Só que pensa, essa é a parte boa para ele. Para você, esse é o defeito. Para ele é a qualidade. Não vai por aí. É como ele lida, né? Poxa, essa é a coisa mais... Essa talvez seja a última coisa que você vai mexer. Porque essa é a mais sensível, mais. né? É primeiro fazer a conexão, pisa, né? mas pisa devagar que você está pisando no meu coração. Porque assim, ele já está acostumado a lidar através do álcool, né? Começa a pensar em outras coisas positivas com ele, que não tem a ver com isso, não chega aconselhando tanto aí. Já indo Às direto... vezes o familiar ele entra numa coisa assim, conselho, eu preciso dar qual conselho? Como é que eu faço um argumento que eu vou utilizar? Mas que ninguém... ele vai desvincular. A gente odeia estar errado. Todo mundo gosta de sentir que tá certo. Tem uma resistência a isso, Ninguém gosta de ser corrigido. Tem muita resistência. Eu vejo o meu lado bom, não vejo meus defeitos. Eles são muitos, mas quem sabe a gente olha para o meu lado bom e quem sabe eu me animo a fazer mais. Próximo, Bru. Erros a evitar. Quais são os equívocos que podem prejudicar a eficácia em ajudar uma pessoa a parar de beber? Como esses erros podem ser prevenidos ou corrigidos? O erro já foi esse eu aí, adorei né? essa pergunta porque ela me deu a oportunidade de lembrar de uma coisa que as pessoas não percebem. Por exemplo, eu tenho um tio alcoólatra, que a gente tem eventos de família e que a gente está tomando uma cerveja. Ninguém tem problema com álcool, só ele. Todo mundo bebe controlado, ninguém exagera perto dele. Mas tem um frigobar cheio de cervejas ali maravilhosas. Tira essa cerveja daí. Não tem álcool ali. Se é tão difícil para você que não tem um problema com álcool tirar a bebida dali, imagina para ele. Porque as pessoas não percebem que o cérebro de uma pessoa que está alcoolista, por exemplo, se ela está andando de carro na rua, eu não sei quantos bares eu vou encontrar. Um alcoolista alcoolista vai saber se tem 7, se tem 3, se tem 4, porque o cérebro dele reage antes até mesmo do racional. Se tiver uma imagem que passa durante 1 segundo, tem alguns estudos que mostram que a gente passa, tanto que daí que vê aquele negócio de mensagem subliminar, né? Uma imagem que o cérebro nem detectou, nem chegou no córtex para a pessoa perceber que viu, já deixa o coração acelerado. Então, se essa família não é capaz de tirar o álcool, ou das duas uma, ou ela não entendeu sobre alcoolismo e aí ela pode começar a fazer isso agora, ou talvez a gente tenha um problema com álcool em mais do que uma pessoa. Exatamente. Eu já tive casos assim do marido chegar, a mulher estava num estado muito delicado em relação ao álcool e ela se dispôs e começamos a abstinência e ele continuava mantendo o mesmo ritmo das bebidas final de semana. Aí eu pedi, ele falou, não, mas isso é um problema dela. Eu não farei, porque é o meu momento de lazer. Era acoplado. E ela seguiu, que bom. Próximo. Consumo de álcool entre jovens. Como o aumento do consumo de álcool entre jovens afeta suas vidas e quais são as consequências para o desenvolvimento cerebral em manutenção? Em maturação. Em maturação. A primeira coisa que a gente tem que dizer é que se o primeiro consumo de álcool foi antes dos 13 anos, o meu foi, tá? Foi com 10. Meu primeiro porre. Precoce. Bem precoce, hein? A minha chance o de meu ter foi tardinho. desenvolvido alcoolismo é de 50% abaixo dos 13 anos. E aí quanto mais tarde, mais vai diminuindo. Então, quanto mais cedo, maior a chance de desenvolver alcoolismo. Outra coisa é a seguinte, 21 anos é pouco ainda. Talvez seja uns 25 anos, porque a área que mais faz uma pessoa ter uma vida satisfatória é a nossa área que demora mais para amadurecer. Né? Nós somos os mamíferos que mais demoram para amadurecer. Nasce um bezerro, ele já está andando, já está mamando. Nasce um bebê, 3 meses, você fica olhando para ele pensando, meu Deus, não tinha que ter nascido. Está muito pequenininho. E aí, 15 anos, ele
tem impulso, mas não tem cabeça, 18, 20. De autoanálise. A melhor... a idade que mais o período da vida que mais uma pessoa tem o risco de se matar ou matar alguém é antes dos 30 anos. E o principal fator de prevenção a isso é um aniversário de 30 anos. Faça 30 anos Faça rapidamente. 30. Agora, uns mais cedo, outros mais depois. É tão sensível e tão importante essa área do cérebro que se todo mundo pudesse beber a partir dos 30 anos, Seria maravilhoso. muito... Que é o lobo frontal, a gente né? teria quase nada de Você alcoolismo. tá falando é o de lobo lobo frontal. frontal. Então, a gente vai prejudicar o desenvolvimento total, a capacidade de lidar com as emoções, a capacidade de controlar os impulsos, essa pessoa vai ser mais imediatista. E se ela tiver TDAH, então... vai ser uma tristeza. E aí ela não vai passar no vestibular, às vezes por causa de 2, 3 pontos, daí ela vai desanimar, daí vai tentar de novo, e aí de repente ela mudou a vida completamente porque não adiou esse consumo por várias razões. Exatamente. E eu entendo os jovens como responsabilidade dos adultos. Nós como um todo, né? Não só dos nossos filhos, mas quando a gente vê um bar que vende para menores de idade e eu não denuncio, Tô colaborando. isso é mais forte do que os argumentos que você quer dar para esse jovem, para ele ter moral e bons costumes. E é o que mais acontece. Muito. Próximo. Chegamos aqui no momento Pipinho. Pode explicar ele o que Vitor, é o momento Pipinho. O Pipinho é o nosso mascote, né? É um Esse cérebrozinho cérebro. feliz. Ele usa Bem fones, informado. porque ele tem os ouvidos muito mais atentos. Uhum. E ele gosta de Bons conteúdos. bastante conteúdos bons. E aí, nesse momento agora, ele pede a mãe dele para Que sou ser eu. porta-voz de algumas perguntas. Ele gosta de fazer um joguinho, ping-pong. Ele faz algumas perguntas, Ele ela joga uma- algumas uma palavras, palavra, e o que e essas vier, palavras você fala. você devolve. E Tá. se você não quiser responder, ele também super entende. Você Então, fala, algumas passo. você pode falar mais direto, outras você pode explicar. Isso fica a seu critério, Tá. tá bom? Combinado? Motivação. Um produto do ambiente. Perfeito. 2, se tivesse que escolher um superpoder, qual seria e por quê? Eu acho que seria não passar os meus traumas de infância pro meu filho. Ou pros meus filhos. Perfeito. Eu acho que seria. Você Se eu tem dois tivesse como filhos? garantir isso. Um já feito e outro tá na barriga. Tá Acho que vindo. bacana. Se eu conseguir isso, eu não preciso de mais nada. Isso é Perfeito. bacana. Família. Esposa e filhos. 4, aprendizado. É a única origem da liberdade. Perfeito. Uma frase. Pode ser sua, pode ser de outra pessoa. Eu não sei quem fez essa frase, mas é uma frase que eu acho muito boa, que é: o ódio é tolo e o amor é inteligente. Perfeito. Também não sei de quem é essa frase. Se você achar aí, Bru, depois o ódio é tolo, o amor E o amor é é inteligente. inteligente. Alguma coisa assim. O ódio é tolo O amor é e inteligente. o amor é inteligente. Bertrand Russell. Bertrand Russell. Esse aí. Francês. Francês. Agora você... Finalmente tava o francês! Resiliência. Fruto da saúde mental. Perfeito. Felicidade. Propósito. Um desafio. Amar. 9, um livro de cabeceira. Poxa, vou dizer um. Poderia ter vários. Hábitos Atômicos, do James Clear. Hábitos atômicos. Perfeito. E 10, amor. Família. Ou então, o que é inteligente. Né?
Querido, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Foi um prazer ter você aqui. Eu que agradeço. Prazer. Foi muito bom, mesmo. querido. Obrigadão. Eu Deu adorei. pra falar de espero muita coisa. Nossa, quanto É um deu assunto coisa. grande, extenso. A gente realmente Olha, passaria um tempão aqui. Mas Tô te foi muito dando bom. aqui o Olha, livro que Felicidade. Alex está te dando aqui o Superando TDAH com neurofeedback. Esse tô precisando, hein? O neurofeedback é muito bacana. E Que legal, eu não mentes tenho. Eu tenho quase depressivas. todos. Esses aqui eu ainda não tenho. Ai, que bom, que bom. Que bom. Você agora vai olhar para essa câmera aqui e dar todos os recados. Suas pro redes, público. Suas se tem redes, onde te curso, aonde as encontrar, pessoas podem buscar tudo. ajuda. Se você tem problemas com álcool, você pode buscar Alcoólicos Anônimos, que tem disponível no Brasil todo. Se você quiser saber sobre o meu trabalho, eu faço treinamentos para familiares online. Você vai me encontrar mais fácil. Tenho todas as redes sociais, menos o Twitter. Eu faço treinamentos para familiares e eu tenho um clube de assinatura que eu estou desenvolvendo agora para quem quer nutrir um estilo de vida sóbrio, seja você que quer parar de beber ou ainda não quer. Ele se chama Alcateia. Começou em janeiro. E aí é um clube de assinatura, um valor simbólico para você ter acesso a um conteúdo bem especial sobre isso. Você encontra também no meu Instagram. Eu também atendo online a própria pessoa, familiares, casal, família, cachorro, papagaio, periquito. Não, os animais não, mas os humanos adultos, sim. Então, Bom saber, bom saber. Basta procurar com @Dr. Vitor. @Dr. Vitor Blasius. Blasius. Gente, é Blasius. 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 Tá? Então, vamos lá. Queridos, estamos finalizando mais um Pod Pipe. Hoje foi com esse cara fantástico. Se você não conhece, deve conhecer. Está aparecendo o @ dele, Dr. Vitor Blasius, e você encontra em várias redes. Agora, se liga, não é só porque você não tem problema com álcool, mas vale a pena. É informação de qualidade, é conteúdo que vale a pena para a gente se desenvolver. Porque aqui, nós da comunidade Pod People acreditamos que o conhecimento e o autoconhecimento é a única maneira de sermos livres de fato. Muito obrigado e até o próximo Pod People.